la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, eu estou com eles, meus amigos, Gabriel Divan. Já tomei soro antiofídico, dei tchau pros cobre, pros traíra, só ando com meus amigos. Muito bem, Carapanã. Olá! Gente, mais uma semana, mais um episódio e de novo, cara, contando com participação muitíssimo especial. Olha, eu fiz tema de casa hoje de tarde. Opa! Gente, enquanto não chega o nosso convidado, vamos... Ele vem da onde dessa vez? Putz, essa é uma boa pergunta. Esse cara tem 4 passaportes, né, velho? Ó, os negros dizem que eu que viajo aqui, eu viajo na maionese, né, meu? O cara, esse aí é uma sumidade do quesito. Vamos mandar um salve? Vamos lá. Cara, eu vou quebrar a ordem aqui pra mandar um primeiro salve pro nosso amigo Tanguy Bagdadi, cara, porque eu tenho certeza que se não fosse ele, a gente não tinha hoje o nosso convidado. Bom, o Tanguy, né, a gente manda salve sempre que possível pra Tanguy Bagdadi e pra quem? O Gato Zidane. Gato Zidane. Tá? O Tanguy merece salve por 1000 motivos. Fica aí um salve e um abraço, Tanguy. Muito bem. Agora partindo pros salves dos nossos ouvintes queridos. Primeiro aqui um salve pro Diogo Lemos, que é de Palmas. Palma, Um salve pro Guilherme Manuel, que é do Rio de Janeiro. Tu que gosta muito do Rio de Janeiro, gosto muito né, do Rio de Gabriel? Janeiro. O Tanguy também gosta. O Vanderlei Luxemburgo também gosta. Olha aqui, ó. O pessoal anda meio ansioso com esse troço de salve. Eles pedem salve, querem logo em sequência. A gente tá atrasado nos salves. Calma que tá tudo anotado. Hoje veio uma cobrança de outro que tava aqui anotadinho, bonitinho. Olha só. Salve pro Emanuel e pro gato Simba. Simba. E olha aqui, ó. Dona Ana Amélia, que é mãe do Emanuel. Ah, tá. Achei que era na Amélia Lemos. Não. Adota um amigo pro Simba. O Simba tá solitário e quer um amiguinho. Adote um amiguinho pro Simba. Pô, adota aí, pô. Vai ficar o Simba aí, nesse marasmo, hein? Precisa de alguém pra brincar e tal, né, cara? Um amiguinho chamado Scar. Que maldade. Um salve pro Fernando Frutuoso. Quem? Fernando Frutuoso. Opa. Um salve pra Graciane, cara, a mulher que curou a minha mão. No dia das eleições, Bolsonaro sendo eleito, eu derramo 1 litro de água fervendo na minha mão quando tava tentando fazer um chimarrão. Eu achei que ia ficar, assim, um negócio horrível pra sempre, graças a Graciane. Tudo melhorou. E o seu cão Vulcão. Vulcão. Um salve. E eu queria dizer, beba tererê. Ah, não. Ó. Claro, Polêmica. Mato Grossense, né? Eu acho que... Zé. Um salve pro Vitor, pra Carla e seus 7 vira-latas, que tem até Instagram. Ih, rapaz. 7 vira-latas, isso aí sim é que é família. Aliás, todo dia tem um Instagram e um Twitter dos bichinhos e tal, que só o Gato Fagundes que não tem. O Gato Fagundes, eu vou postar uma foto do Gato Fagundes. Vai ser a Posta. capa do episódio. Posta Não aí. vai. Um salve pro Pedro Brandão, que nos mandou uma DM maravilhinda. Olha aí. Quem pediu salve foi a Franciele Aquino, cara. Olha! Nossa, Fran. Um salve pra Cecília, do Babel Podcast, e o gato Charles e a gata Freak. Tá dado. Um salve pro Eliezer de Fortaleza e seus muitos bichinhos. Era pra falar nome, não dá, porque senão esse aqui vai ser meia hora só de salve. Tá, aí, turma. Salve pra Lana e o Tiwi, que é o cão podcaster do Não Pode Tocar. Tem um cachorro podcaster. É mesmo? Tem. Um salve pra Larissa e pro papagaio Biel D2. Ó, mantendo respeito. Um salve pros felinos Bolinha e seu Marabô. Quem? Bolinha e seu Marabô. O que é o marabô dele? Ah, não sei. É o Bolinha e o seu marabô, tipo assim. Seu de tipo seu Carlos, sabe? Eu achei que era tipo assim, Gabriel e seu ioiô. Não. Felipe e seu rabinho de cavalo. Ah, vai merda. Um salve pra Regina Cadori, cara, que só descobriu a gente depois que ela foi embora de Passo Fundo. Melhor forma de descobrir a gente. É. Né?
Não é assim, não se decepciona. Um salve pro Luiz de Chapecó, a sua amada Natália e seus dogs. Um salve pro Fabiano Donário do Rio de Janeiro, que é nosso apoiador, gente boníssima. Olha aí, ó. E o último aqui, ó, um salve pra Marina Diniz. O resto, gente, se você mandou um pedido de salve, provavelmente está anotado pra semana que vem, tá? Beleza. Eu vou mandar um salve aqui pra uma galera que é super Felipe Abal, Carapanã. Atenção, eu estou falando da Thalita Rezende, do Marcelo Itaporocói, do Pedro Frias, do Jorge Marinho Silva, do Guilherme Godilke, do Rodrigo Viana, da Natália Regina Salvator, que já ganhou um salve de aniversário outra vez, o João Duarte, o Joel Lula Cuxeira, será que ele vota em quem? O CM Ishida, a Estela Brandi, a Tatiane Rodrigues, a Jaqueline Henriques, a Andréa Cristina, a Carola Rodrigues e o Douglas Jardim da Silva, o nosso Douglas, e a Stephanie Catrine Cooper, a nossa Stephanie. Sabe quem eles são? Quem são? Eles são, de acordo com o novo algoritmo e a nova informação que está fornecida na nossa página, na pior de todas as redes, os superfãs. Super! Eles interagem muito, eles compartilham muito, eles curtem muito, então um super beijo para todos vocês, porque agora vocês são oficialmente superfãs. Sabe quem também estava lá na lista do superfãs? Quem? Fabrício Pontinho. Ah, não. Fabrício Pontinho, não. Claro, meu, ele deve ter interagido um monte lá e tal, porque sabemos que superfã ele não é. É né? muito ego. Tava olhando os comentários. É muito risco e pouco ego. Muito bem. Carapanã, algum salve? Tenho salves pro Lúcio Flauzino Júnior, Denis Almeida, Dimitra Vulcana, Olha aí. Olha só, gente famosa. Doutor Madeira, Dr. Wood. aí, Dr. Dr. Wood. E queria mandar um salve pro bonde do Anonymous aí, que é Tesoureiros do Jair. Jair, me arrependi. Porra, aliás, né? Ô, Carapanã, Jair, me arrependi. Que sacanagem, né, velho? Todo mundo agora tem que seguir o novo perfil lá, né, cara? A gente vai ter o triplo de seguidores agora. E é isso. Como é que é o nome do cachorro do Madeira? Poxa. Porra, mano, aí vocês estão... Aí Não, mas ele cara. botou o cachorro lá. Eu já... Paçoca, bom. paçoca. É paçoca? Paçoca, Pois que é o é, tradicional. pois é. Tá, mas é sempre Porque paçoca. eu já falei que só tinha que ter salve pra bicho comestível. Vocês estão mandando... Todo Mas bicho é paçoca, velho. Todo bicho é comestível, cara. Alguns uma só vez. Pois é. Olha, que isso, cara. Ai, ai, Tem ai. aquela do cara que entrou num hotel na China. Pô. Pô, aí. Tá, pô. Vamos perguntar pro André Fran, que já entrou. Já entrou. Em um hotel na China. Sim, e já viu algum cardápio com alguma coisa estranha. É verdade. Perguntar pra quem não fala. Ah, todo mundo já viu. Tá bom. Vamos pros anúncios de sempre. Galera, entrem lá em vesteesquerda.com.br, escolham sua camiseta lindérrima, coloca o cupom VIRACASACAS e garanta seus 10% de desconto na compra. Lá no alquimistashop.com você encontra os maravilhosos produtos da Mulher Tamarindo, da nossa amiga Virgínia, e você ganha com o cupom VIRACASACAS 50% de desconto no frete nas compras acima de R$100 e estamos bolando novidades. Opa, atenção. Estamos bolando novidades. Aguarde. Além disso, você encontra a gente nas redes sociais no @viracasacas, @GabrielDivan, @FelipeAbal, @Carapanarana. Eu fico surpreso, assim, que, por exemplo, essa semana pizza ninguém vai comer. Olha só. Eu sou o guardião moral do negócio. Ainda bem. Fala aí então, Gabriel Divan. Bom, você que está em Porto Alegre, região metropolitana, você que vai ir lá buscar ou ir lá pedir sempre a melhor pizza artesanal pré-pronta do mundo, que é a do Artesão. Caso você queira pedir, aí você telefona pra lá, você manda um WhatsApp e você avisa o seguinte: eu quero uma mata, eu sou ouvinte do Vira Casacas. E aí, miraculosamente, desaparece o quê? A teleentrega. O preço da teleentrega sumiu, né? E você ganha a sua pizza. Ficou louco. O patrão enlouqueceu, né? Viu? A negligência de Felipe Abal para com pizza. Desculpa. Como é que alguém negligencia pizza? Nunca mais, juro. Continuando, então, né? Estamos no Facebook, Vira Casacas Podcast. Sejam super fã! Sejam super fan. Temos o nosso site, vai lá, entra em viracasacas.com, onde tem informações a respeito do episódio. E é claro, você pode nos apoiar no apoia.se/viracasacas. A partir de R$5 você já ajuda nosso trabalho na categoria PIT.
Categoria Pit, R$5, você colabora, você ajuda a manter essa nave louca, você ajuda inclusive as pessoas que não estão podendo pagar nem R$5 a seguir ouvindo isso aqui de uma maneira grátis, universal, que nem SUS, e enfim, categoria Pit tá aí. A partir de R$10, tradicional categoria Vira Casacas. E a partir de R$10.000, estamos na categoria George Soros, né? Alguma sugestão nessa semana? Olha, eu acho que poderia envolver Ucrânia. Poderia envolver o... Não. Que Ucrânia, meu irmão. Que Ucrânia. Não. Olha, isso nós vamos falar com o nosso convidado aí. Então, Pois é, mas não, tem que. Assim, o negócio, sabe o que tem de bom na Ucrânia? Tem uns jogos de videogame que são bons na Ucrânia e tem uns filmes que se passam na Ucrânia que são interessantes. Então, tipo, se você doar pra categoria Jorge Soros, você ganha uma versão de Stalker, Shadow of Chernobyl, comentada pelo Carapanã, assim, do primeiro, segundo até o último. Não, aí eu volto a jogar esse jogo agora, se for isso aí. Eu vou pagar isso. Você nunca devia ter parado de jogar esse jogo, né, cara? Fantástico. Gostaria de lembrar que o nosso convidado e tudo mais, isso aí é Ucrânia de verdade, tá? Não é a bandeirinha da Ucrânia em Twitter, ô porra. Entendeu? Copinho de leite. É, copinho. Vai daí, Luciano Huck. Não sei o quê. Tá. Vamos lá, vamos pro episódio. Gabriel Divan. Presente. Carapanã. Estamos aqui. Muito bem, meus amigos. Hoje nós temos um convidado que o cara tem, deve ter algum carimbo no seu passaporte. Deve ter algum passaporte. Deve ter algum passaporte, né? Aquele furadinho, né, cara, que o cara guarda depois. Mas estamos aqui, gente, com André Fran, o cara que viaja pra caramba. Eu sou fã dele. Eu li o livro, eu vejo o programa na TV, então André Fran... Sim, só tu, diferentão. Não, pior que não, né, cara? Pior não, ainda bem que não, né? Mas, André, muito obrigado por ter topado participar aqui do Vira Casacas. A gente teve ali uma troca de mensagens, veio a Twitter, ainda bem que funcionou, tô muito feliz, cara. Pô, que isso, eu que sou fã de todos aí, já acompanhava no Twitter, depois conheci o podcast, aí conheci os outros membros aí da Confraria Vira Casacas, e maratonei os episódios, tô direto lá no Twitter, é uma honra participar. Esse negócio de maratonar, assim, ó, maratona tipo um tanto, né? Não vai muito pra trás, que daí é vergonha. Aqui não é que mundo é esse que todos têm qualidade, né? Não, só um pouquinho. Aqui tem uma hora, assim, que tu começa a estranhar, então vai até um ponto só, né? Vai até onde é raso, sabe? Não vai pro fundo. Nossa, eu estava até falando que a gente agora também está arriscando aí nessa seara dos podcasts, né? A gente tem o Que Mundo é Esse podcast também. Mas, pô, também nada parecido com o profissionalismo de vocês. Inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, descobrimos que o Vira Casacas foi o primeiro podcast indicado 2 vezes no nosso podcast, pelo Tanguy Bagdadi, né? Que participa lá comigo no Globo News Internacional, que participou do nosso podcast, indicou vocês. E no último episódio do nosso eu indiquei também. Tá vendo só? Nossa senhora, cara. Que honra, cara. Muito obrigado. Tempo, verdade. Eu não vou conseguir sair aqui do escritório, não tô fazendo a gravação, porque minha cabeça não vai passar, né, cara? Mas, Fran, por favor, cara, porventura, quem não te conhece, não conhece o podcast, não conhece teu livro, Que Mundo é Esse também, por favor, se apresente aí pra galera que tá nos ouvindo. Claro, não, muita gente não conhece. Quem conhece é essa galera de maluco tipo a gente que se interessa por geopolítica internacional, culturas distantes, viagens e afins, que não, e cada vez menos parece ser um tema popular. Mas eu já há mais de 10 anos faço programas com essa pegada de viagem para conhecer destinos que são inusitados por, de repente, das pessoas no Ocidente ou no Brasil não conhecerem tanto, mas que volta e meia estão pipocando nas pautas aí internacionais. Primeiro a gente fazia o Não Conta Lá em Casa, na época era no Multishow, que a gente dizia que era um reality show com uma pitada de jornalismo. E aí a gente fez 8 temporadas lá, ficamos muito tempo no ar, e a gente foi para a Coreia do Norte, fizemos Irã, Afeganistão, Somália, Cáucaso Russo, ex-Iugoslávia, e aí a gente foi ficando velho, né? O Multishow, por sua vez, foi ficando um canal
mais de comédia, tipo, o nosso programa entrava depois do Serginho Malandro, do Paulo Gustavo, quem jogava pra gente, então não fazia mais muito sentido. A gente ficava um pouquinho deslocado na grade falando de política internacional ali. E aí, ao mesmo tempo que a gente estava ficando velho, a Globo News começou a abrir um pouco o olho para o nosso programa. Então a gente foi para lá, deu uma misturada, uma reembalada na narrativa, no jeito de fazer, e passou a dizer que era um jornalismo com uma pegada de reality show, né? Diferente do Não Conta Lá em Casa, e criamos o Que Mundo é Esse?, que está indo agora para sua 9ª temporada. Esse na Globo News a gente consegue tratar mais de pautas. Antes era meio perfil de países, agora a gente vai atrás de pautas e aí dá um contexto geral. E aí já fizemos a linha de frente do Estado Islâmico, junto com os Peshmerga do Kurdistão, né, ali no Kurdistão iraquiano. Depois fizemos boas notícias da África, trazendo como a África está combatendo suas mazelas, muitas vezes provocadas pelos ditos países desenvolvidos. Então a gente foi para Gana, Senegal, Quênia, vendo iniciativas bem legais. Fizemos a campanha presidencial nos Estados Unidos, indo de encontro às pautas principais que estavam rolando, desde oleoduto em terra indígena até o festival Burning Man e a ostentação em Las Vegas, o culto às armas. A gente acompanhou uma família de Louisiana em que as crianças dão um tiro de AR-15 no café da manhã. E, mais recentemente, fizemos Irã e Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é tipo um país que sempre teve no meu imaginário, assim, vontade de conhecer. Achei que seria impossível e a gente conseguiu uma brecha para mostrar a Arábia Saudita. E a nossa próxima temporada, já fazendo jabá, se vocês me permitem, na Ucrânia, que estreia dia 8 de outubro, na Globo News, às 9 horas. Aí a gente tratou de Chernobyl, Euromaidan, passando por descomunização, fomos à Crimeia, ficou bem, bem legal. Puta merda, cara, demais, velho. É muito foda isso aí. É muito foda. Olha, invejo muito, mas apesar de como um leitor do Não Conta Lá em Casa, Fran, eu não invejo tantas coisas, né? Tem umas passagenzinhas lá de Afeganistão, assim, que eu digo, não, isso aqui eu prefiro estar no interior do Rio Grande do Sul, tá bom pra mim. Pô, eu também, às vezes queria estar aí. Tá louco. Olha só, eu já vou largar fazendo pro Fran uma pergunta que pode ser meio trivial, mas vamos combinar, né? É uma das perguntas que todo mundo quer fazer para ele e para a galera que trabalha no Que Mundo é Esse? Como é que vocês roteirizam e se roteirizam as coisas? Porque tu estava lembrando agora de um dos últimos episódios, das últimas temporadas, da questão da Arábia Saudita. Vocês chegaram numa faixa de deserto próxima à Meca, de onde dava para avistar lá aquele prédio enorme que tem, aquela construção enorme e tudo mais e tal. E não era seguro ir muito perto, a partir dali e tudo mais. Então, ficou inclusive bonita aquela imagem, assim, final do programa vocês estão no deserto olhando para o destino, tipo assim, só que não dá para chegar ali. Né? Como é que fica essa coisa? Vocês têm roteirização ou você, obviamente, deve ter algum perrengue que você descobre na hora, né? Alguma coisa assim. Sim. Cara, então, o programa foi criado originalmente no Não Conta Lá em Casa, até dando crédito aqui, eu, André Fran, o Leandro Campos, que depois saiu, o Felipe Ufo, que seguiu com a gente no Que Mundo é Esse, saiu só na última temporada, e o Bruno Pesca. Esse foi o embrião foi Não Conta Lá em Casa, que o embrião do Que Mundo é Esse, que depois entrou o Michel Coelho, já no final ali do Não Conta Lá em Casa, e o Rodrigo Cebriano, o Palito, entrou quando a gente chegou na Globo News e virou Que Mundo é Esse? Então, foi criado por amigos que tinham interesse genuíno por essas pautas, por essas histórias e a vontade de ver com nossos próprios olhos. Então, muito daquilo que a gente vê, os lugares que a gente vai, são coisas que a gente já, há muito tempo antes de começar a fazer o programa, a gente já trocava ideias, já trocava referência, mostrava um documentário, um livro a respeito daquele tema. Hoje em dia, uma porrada de link de internet sobre. Então, coisas que a gente já está vendo naturalmente no nosso dia a dia, como acontece com vocês. E mais falando um pouco de parte de produção, que a pergunta é meio... E tem muita galera que tem esse interesse, eu costumo responder que o programa tem 4 roteiros. O primeiro roteiro é aquele que nasce naturalmente. A gente, estamos falando de
de Arábia Saudita, vai ter uma corrida de fórmula de carro eletrônico, eles vão abrir uma brecha para liberar visto para turista, a gente sempre quis ir, vamos pegar essa brecha e a gente tenta ficar um tempo lá filmando e tal. E assim a gente vai escolhendo os diferentes destinos que a gente visitou até hoje. Claro que tem uma certa adequação para a TV, né? Tem vezes que a gente está querendo mostrar a Ingushétia, e a gente sabe que a Ingushétia, por mais interessante que seja para nós, não vai ser tão atraente se a gente colocá-la no ar no Multishow, como na época, por exemplo. Então tem que pesar um pouco que sejam temas interessantes para nós, mas que vão ser interessantes para o grande público também. Mas enfim, a gente faz esse primeiro roteiro, a gente mapeia o lugar que a gente quer ir, ver que assuntos tem de relevantes ali dentro, e aí principalmente que pautas podem ilustrar aquilo de forma interessante e curiosa, que não seja só entrevistas com pessoas em salas de escritório. E aí a gente parte para o país. Chegando no lugar, a gente está sempre muito aberto, até porque o nosso programa a gente não faz ele pelas vias oficiais, ou seja, a gente não viaja como jornalista, a gente não entra em contato com o consulado, a gente não é recebido por Secretaria de Turismo, o RP dos lugares que a gente vai de bicho, a gente vai chegando como amigos, viajando com câmera na mão, porque acho que é do DNA do programa, sabe? Ver a realidade como ela é. E aí, claro que a gente acaba quebrando a cara várias vezes. Então, o que estava no nosso roteiro, um lugar que era acessível, e a gente descobre que não é. Um lugar que era perigoso, falam pra gente que não representa mais nada hoje em dia. Um outro lugar que a gente jamais podia desconfiar, mostram pra gente que pode ter um tema interessante ali. E pessoas que a gente conhece, contatos e tal. E o terceiro roteiro é quando a gente volta para o Brasil com material captado e monta ali na nossa produtora. E aí vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que pode jogar mais para frente, o que pode deixar mais para trás, no sentido da narrativa de cada episódio e de um arco narrativo da temporada como um todo. É meio que por aí. Pô, muito massa, cara. Fran, tem uma coisa, assim, que eu gosto muito de viajar, né? Eu acho uma experiência bastante interessante. E tem uma coisa que eu sempre percebo, assim, sabe? Tanto eu quanto o Divan, a gente já foi pra Cuba. O Divan tava brincando ali com a questão de Cuba antes ali. Mas uma coisa... Famoso pra Cuba. O famoso, né? Mandaram, o cara vai, né? Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: tem vários desses lugares, assim, que me parece que depende muito do olhar de quem está indo. Né? Porque, por exemplo, no caso de Cuba, eu sou um cara que fui pra lá e eu vi muita coisa legal, muita coisa boa, né? Muita coisa interessante, e assim como eu voltei e me encontrei com gente que tinha ido e disse, meu Deus, eu só vi pobreza e coisa horrorosa e não sei o quê. Então me parece que existe muito isso do olhar de quem vai. E eu acho muito bacana o olhar de vocês, que transparece nos episódios do Que Mundo é Esse, por exemplo. Partindo disso, né, eu me viciei no Que Mundo é Esse, daí eu fui buscar os anteriores e tal, exatamente no episódio de vocês na Coreia do Norte, cara. Né, que, poxa, é muito bacana, até pelo contraste que é feito depois em relação à Coreia do Sul. E depois que eu fui ler teu livro, daí eu fui ver que tu já tinha estado lá uma vez anterior. Fala no episódio também, né? Ele fala no episódio até na hora do hotel, né? Eu tive nesse mesmo hotel aqui há um tempo atrás e tal. Cara, e sobre a Coreia do Norte existe aquele turbilhão de informações que a gente sabe que tem parte que, ok, pode ser verídico, tem parte que é nitidamente escandaloso, assim, né? Todo mundo tem que usar o mesmo corte de cabelo que o líder, não sei o quê. Cara, fala pra gente um pouquinho sobre aquilo, o fora das câmeras, assim, de Coreia do Norte. Só uma coisa, Fran. Eu só queria ter a chance de falar diretamente pra ti isso. Cara, a passagem de vocês na Coreia do Norte realmente foi um highlight, né? Extremamente comentado, até porque foi um negócio extremamente bem filmado e com muita informação legal. Mas o fato é, de talvez todas as séries, de todos os programas de vocês, e olha, eu não sei se eu não bato isso também com outras coisas que eu já vi. Um dos negócios mais tétricos que eu já assisti na minha vida, e aí eu não lembrava se era tu ou se era o UFO, que ficou sozinho numa escola lá para aquelas criancinhas dar uma espécie de show e tal, não sei o quê. Cara, que negócio apavorante aquilo. Que situação sinistra aquela, velho. É muito esquisita. A Coreia do Norte é um tipo de viagem surreal.
Muita gente pergunta, pô, mas vocês passou medo, passou perrengue? Gente, talvez tenha sido uma das viagens mais seguras que eu fiz em toda a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ela é completamente surreal, do início ao fim, e extremamente representativo do que é a Coreia do Norte, justamente por ela ser algo totalmente fora dos padrões. Você faz uma viagem que é controlada da hora que você escolhe a data, a maneira que você vai entrar no país, até o roteiro que você está fazendo, os guias que ficam hospedados no mesmo hotel, você está o tempo todo controlado por ele, o roteiro é estipulado por ele, você não pode pisar sozinho fora do seu hotel em nenhum momento. Então isso você sente, por um lado, que é esse show armado para o turista ver. E aí fica até, exatamente, você observou muito bem, que às vezes fica até triste, né? E ao mesmo tempo muito representativo. Isso é o legal do programa, que a gente tenta passar aquelas informações e notícias que a gente vê na internet, que acompanha no noticiário, e dados e fatos, mas com historinhas e situações pitorescas, como a gente está visitando a Coreia do Norte normalmente e fazer parte do tour, o cara te botar sentado num teatro, sozinho, em uma apresentação ensaiada de crianças pré-escolares dançando ali, danças culturais para você. Que tem um quê de beleza, tem um quê de bonito, de cultural, mas também tem esse lado meio triste de você ver como estão descolados da realidade, como vivem numa redoma desconectada do mundo e dos tempos atuais, né? E acho que essas pequenas historinhas representam muito. Ao mesmo tempo, isso que o Felipe estava falando, de coisas de bastidores que muitas vezes as pessoas aqui fora, até justamente pela Coreia do Norte ser tão fechada, e a informação que chega é tão deturpada, e chega através de, às vezes, a agência de notícia sul-coreana, que tem uma série de interesses também em chancelar essas fake news malucadas sobre a Coreia do Norte. Mas também tem um lado de bastidores que, quando a gente conversa, a gente tenta passar isso através do programa, mas claro que nem sempre é possível, mas quando a gente senta com as nossas guias altamente educadas, informadas, falam inglês, tem um acesso, claro que não a relativizar tudo que está ocorrendo ali fora da Coreia do Norte, mas tem informação, estudo, etc. e tal. E a gente percebe o quanto eles têm noção de que eles são vistos de forma caricata aqui fora, sabe? Eles meio que fica uma curiosidade muito grande. Mas como é que eles veem a gente? Como é que veio o nosso grande líder? Vocês têm medo da gente usar a bomba nuclear? E a gente estava bem naquela época, né, do diálogo bem acalorado entre Trump e Kim Jong-un, e a gente fala, o mundo se fala muito, né? A retórica tá pegando fogo, tá chamando o vosso líder aí de pequeno homem-foguete. E elas falaram, cara, e elas muito informadas e conscientes da situação. Cara, como assim? É claro que não. A gente, nosso poder nuclear é para a gente ter um assento na mesa de negociação. A gente está acompanhando o que aconteceu na Líbia, quando recuou no seu programa nuclear e deu no que deu. A gente está vendo o Irã, que assinou um acordo nuclear com um presidente americano, depois mudou a presidência, aquele acordo assinado não valia mais nada. E olha agora a situação em que o Irã se encontra. Então a gente sabe que é tudo parte de um jogo geopolítico. Ou seja, não são aqueles norte-coreanos caricatos que têm que cortar o cabelo igual ao líder, como acaba muitas vezes passando como verdade aqui para fora, né? Cara, isso é muito interessante, né? Porque realmente quando a gente vê essas informações de uma mídia tradicional, vamos dizer assim, elas acabam chegando como se fosse completamente um lugar apartado da realidade mesmo, né? Cara, eu vi em agência de notícia grande de vários países noticiando coisa tipo o Kim Jong-un mandou sacrificar o tio que era secretário de sei lá o quê porque o cara espirrou numa reunião, ou porque ele conduziu mal as conversas com os Estados Unidos. Tipo, semana seguinte saiu uma foto do cara sentado do lado dele, assistindo uma sinfonia em Pyongyang. Então tem muito disso mesmo, né? Uma coisa interessante até é quando da primeira vez que eu voltei até, e aí eu me lembro que eu fui antes, né, era Kim Jong-il ainda, não era o Kim Jong-un, tinha só uma estátua dourada lá no centro de Pyongyang, o pai dele ainda não tinha morrido. E aí quando eu voltei, logo depois ele morreu, e aí teve aquela série de pessoas, imagens de norte-coreanos chorando na rua, e muita gente falava, cara, eles estão fingindo, porque eles estão sob a mira de AK-47, se eles não chorarem, eles vão presos. E eu falava, cara, não, os caras vivem ali dentro isolados de qualquer tipo de informação externa. Então, eles estão ali chorando copiosamente porque
maior referência deles de bondade, de conhecimento, de libertador da sua terra, etc e tal, acabou de morrer. Os caras não têm capacidade de relativização. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que sejam burros, que sejam idiotas, né? Então, é um limiar e uma narrativa que tem que ser conduzida com bastante cuidado, assim, quando e eu procuro, né, como roteirista e diretor, ter esse cuidado na hora de passar esses episódios da Coreia do Norte, principalmente. Cara, que coisa louca. E é importante sempre frisar isso, porque a gente... o Felipe começou a falar a questão de Cuba. Todo e qualquer debate no Brasil, ele tá mediocrizado, né? Então, o cara já começa a falar com esse troço, porra, os caras não sabem, eles estão presos, eles estão chorando porque estão sob a mira. Mas, ao mesmo tempo... é preciso que se discuta também o nível de interação que eles têm ou podem ter e o nível de vida que eles podem ter a partir de toda essa regulação. Então, é possível o cara sentar e falar, olha, tem as guias lá têm um conhecimento pleno da política internacional e tudo mais. Assim como um cidadão lá que está pensando, o cara pensou, nossa, acabou meu mundo quando morreu esse homem. Então, tem uma série de nuances ali e a gente fica perdido nesses papos aí e a gente se vê obrigado a argumentar, assim, não, o cara diz, porque Cuba não tem não sei o que, mas aí a criança tá na escola, tá? Aí fica um debate assim, uma briga, né? Você tem que ficar de um lado ou de outro. Tem uma situação que ilustra muito bem isso. É claro, a gente tenta mostrar os diferentes aspectos de cada história que a gente conta, os diferentes olhares, até porque geralmente a história tem vários agentes ali, né? Tem um lado vencedor, perdedor, tem os lados em tensão e diversas vertentes e contexto. A gente tenta dar uma geral nisso, né? Claro que não tão profundamente, né? A gente está passando ali, sei lá, 20 dias, um mês do país, 15 dias às vezes. Mas quando a gente foi da primeira vez na Ucrânia, bem no rastro da Euromaidan, e toda aquela questão da Ucrânia dividida, né? Um lado pró-Rússia, o outro lado pró-Europa, e uma história que não tem muito certo e errado, né? Tem duas vertentes dentro do mesmo país, duas línguas, duas orientações. Claro que aí tem, corrupto, tem a sujeira, tem a matança, a violência, a opressão, que a gente não pode concordar em nenhum dos dois lados. Mas a gente voltou com esse retrato do Euromaidan e no primeiro episódio a gente fez mais Kiev. Mostrou a Euromaidan, a luta dos manifestantes e a opressão russa e o Yanukovych, o presidente corrupto que teve que fugir do país e tal. E, cara, a chuva de comentários na internet, olha que isso em 2015, né? Hoje já está bem pior. Mas a chuva de comentários era vocês, extremistas de direita, defendendo o neonazista lá, mostrando como bonzinho esses caras da Euromaidan. E aí depois a gente fez o outro lado. O episódio seguinte era Crimeia, que a gente mostrava o lado da Ucrânia, que era mais adorador de Putin, e que fala russo, e que tem tradições russas, e que aceitou numa boa ser anexado pela Rússia, que era Crimeia. E aí a chuva de comentários foi exatamente o contrário, né? Comunistas, vocês defendendo o comunismo totalitário. Então a gente falou, cara, fizemos um bom trabalho, né? Se a gente for xingado pelos dois lados, é que o negócio tá bom. Olha aí, ó. Vira-casacas. Vira-casacas. Temos um vira-casacas. Temos vira-casaca. Não, a última coisa, assim, dessa linha aqui, que eu queria fazer de pergunta pro André era justamente essa. Claro, não é só com Coreia do Norte, tem a ver com tantos outros episódios também. Eu me lembro, e aí me corrige, Fran, não lembro se foi Irã ou Arábia, que vocês falaram, inclusive, que uma moça que estava meio que servindo informalmente de guia para vocês estava correndo perigo e tudo mais. Isso foi no... Fala completa, desculpa. Eu não tô lembrado se é nessas últimas, se é de Irã ou Arábia, se é antes, agora, eu não tô lembrado. Mas Irã. Pois é, eu queria perguntar, essas coisas que vocês gravam, esse tipo de coisa, em países tão controlados como Coreia, por exemplo, isso aí respinga de alguma maneira? Eles exigem ver, assim, o que vocês estão gravando aí? De fato, ao sair de lá e ao publicar isso aí numa grande rede de televisão brasileira e tudo mais, ainda que a cabo, mas um dos canais mais famosos,
Existe alguma possibilidade de ricochete lá? Essa moça, por exemplo, se complica a partir de que vocês saiam de lá? A galera da Coreia fica atenta para saber se, eventualmente, numa volta, vamos dar uma analisada aqui que esses caras disseram da última vez? Existe isso? Tem algum risco, alguma coisa assim? Então, a gente tem dois lemas assim no programa, né? O primeiro é não peça permissão, peça desculpas. Que é sai filmando tudo, se der merda, a gente pede desculpa, por favor, sou brasileiro, futebol, samba, e se tenta sair pela tangente. E a outra é filmar escondido e expor coisa proibida, desde que seja para expor o opressor e nunca o oprimido. Então, quando a gente, por exemplo, nesse caso do Irã, que você destacou, foram amigas que a gente fez na nossa primeira visita lá no Irã, e eu mantive contato com elas, conversei e falei que a gente estava voltando, filmando e tal, e ela topou falar, ou seja, ela sabia tudo que a gente estava fazendo, ela sabia na medida de que ela ia aparecer numa TV a cabo do Brasil, etc e tal. E, no fim das contas, a gente tem uma preocupação que às vezes passa meio batido, é que, assim, por mais que as coisas que ela fala sejam fortes, e ela fala que não é legal falar, e aquilo tudo de que dá um sentido de que tem uma proibição, as falas dela são meramente dizendo como é a situação do país, entendeu? Como é a situação oficial do país. Não tem muito opinativo, se você for ver o episódio na voz dela. Ela fala como é. Fala, ó, a lei aqui não tem uma lei que proíbe mulher de frequentar o estádio, mas a polícia religiosa persegue isso mais severamente, então as mulheres não podem ir ao estádio. Não pode mulher andar de bicicleta, então as mulheres que estão andando de bicicleta estão quebrando a lei, não sei o quê. Então fica uma coisa mais no factual dela, assim, em relação ao país, não tanto ela falando, eu não gosto do presidente, o presidente é isso e aquilo. E outras pessoas, por exemplo, a gente, nessa mesma temporada do Irã, a gente sentou com um grupo de estilistas, uns meninos gays, e que a gente também fez amizade lá e conheceu, e porque o programa tem muito disso, né? A gente não tem pauta de fixer, sabe? Não tem ninguém que marca uma entrevista pra gente ir lá falar com a pessoa. A gente circula, conhece amigo, faz amigo de amigo e acaba conseguindo, através dessas informações, essas entrevistas mais vivas mesmo, né? E esse grupo de estilistas, desses meninos, a gente explicou para eles, a gente sabe que é difícil, a gente teve... E claro, nesse caso do Irã, a gente teve milhões e milhões de entrevistas negadas, gente que não queria falar, que tinha medo, que achava arriscado. E esses meninos falaram, não, a gente sabe que é arriscado, mas a gente quer falar. A gente acha que é importante a gente falar, registrar a situação, o que está acontecendo aqui em relação à comunidade LGBT, como é a nossa vida, e da opressão, do que a gente é muçulmano, mas não concorda com a interpretação que o nosso governo faz das leis islâmicas, enfim... E até a gente deixa isso claro, eu até agradeço eles no final da entrevista, em on eu deixo isso aparecendo, falo, cara, eu sei que é difícil para vocês, que é arriscado, eles falam as consequências que pode ter para eles estarem ali conversando com a gente, e a gente deixa isso registrado até para valorizar, né, eles estarem conversando com a gente. Eu estava prestando bastante atenção, eu fiquei muito curioso sobre essas viagens da Ucrânia, assim, porque eu fui um dos que na época que estava acontecendo o Euromaidan, eu falava, olha lá, os caras estão fazendo lá um protesto e vai ficar tudo bem, porque é a época, né, que todo mundo olhava assim, Primavera Árabe, olhava as coisas no Egito e falava, olhava as coisas na Líbia e falava, vai dar tudo certo, então. E aí eu tinha um amigão, assim, sei lá, tipo, militante de partido de esquerda que tá à esquerda de todo mundo do partido, e o cara falava, olha, esse negócio aí da Ucrânia vai dar ruim, eu tô conversando com o pessoal de lá, isso aí vai dar ruim. E aí eu falei, não vai não, que isso, cara, não é assim não, olha lá, as pessoas estão indo. E aí, na hora que começou a aparecer, assim, aqueles grupos de extrema direita, simbologia nazista, os caras que vinham de torcidas organizadas, o batalhão de Azov, aí ele meio que chegou e falou, tá vendo? Tu que é um alienadinho, que fica achando tal. E eu tive que aguentar, bem aguentado, mas aí fui tentar ler a respeito, assim. Eu fiquei muito impressionado, assim, com tudo que aconteceu lá, e talvez de 2000 até agora, na verdade, porque quando a gente vê acontecendo as coisas, daí a gente começa a ler e vê que tem muita história por trás. Uhum. E daí, duas coisas, assim, de questões de um país do leste europeu que parece muito dividido, como tu tinha falado, essa coisa de que uns falam isso e depois outros falam outra coisa, né? Na coisa de como você abordou,
Mas parece que a Ucrânia também é bastante dividida desse jeito, entre os falantes, os falantes de russo, descendente russo, e os falantes de ucraniano. E aí eu tava bastante interessado em entender, quando tu foste lá, já tinham... o Zelensky já tinha se elegido, ou não? Sim, foi agora, foi mês passado que a gente foi. Cara, eu queria que você comentasse um pouco do que você viu nessa viagem, assim, porque uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, bom, enfim, só para aqui para o ouvinte, a Ucrânia tem uma grande rivalidade geopolítica com a Rússia, mas é um país cuja história de independência e nacionalismo está muito voltado a uma resistência que foi um pouco apoiada, um pouco não, foi deliberadamente apoiada pelos nazistas na Segunda Guerra. Então existe aí assim, além de que lá já tinha muito antissemitismo, tinha muito pogrom, muita perseguição a judeu, então meio que isso tudo aconteceu uma certa época e agora meio que voltaram depois que a Ucrânia, enfim, se tornou um país independente, saiu do bloco soviético, entrou para a OTAN, sei lá, e nessa, enfim, na briga pela Crimeia, voltaram todas essas coisas desse passado da Ucrânia que tinha a ver com isso, e tudo isso entrou num caldeirãozão, só que malucamente a Ucrânia acabou de eleger um presidente que não só é falante de russo, que é uma coisa que os nacionalistas ucranianos têm bastante problema, né, com a população de origem russa, como é judeu. Então fica aí, só para o ouvinte ver o tanto que a coisa é complicada. E então, nessa viagem, e até que meio que um complemento da outra, né? É interessante porque eu fui bem no rastro da Euromaidan, né, em 2015, a Euromaidan foi no final de 2013, 2014 principalmente, e agora 5 anos depois. Então, é legal de ver aquele momento do quente e as coisas acabam ficando mais simplificadas, né, no momento ali, porque é um lado brigando com o outro, o lado pró-Europa contra o lado pró-Rússia, e tem um presidente que é mais alinhado com a Rússia, então sai fora para botar um outro mais alinhado com a Europa, que não queria entrar para a União Europeia. E aí você depois tem a guerra, né, ali, que aí mostra o marco da divisão, é bem ali o lado que está apoiando a Rússia, o lado está apoiando a Europa, e a Crimeia, que vai totalmente para o lado russo. Então fica muito bem estabelecida essa divisão, né? Essa nossa nova temporada vai se chamar até Entre Dois Mundos, né? Ucrânia Entre Dois Mundos, que é muito isso, né? E a gente faz essa coisa dos dois mundos, tanto da Europa e Rússia, mas também do presente e do passado, né? E o quanto Chernobyl representa desse passado e do quanto os laços com a União Soviética representam esse passado e o momento atual. E aí o que eu senti muito, Carapanã, foi 5 anos depois, vendo quanto dessa animosidade com a Rússia ditou a política naquele momento, e até nesse sentido você falou das torcidas organizadas, os caras mais fascistas e até neonazis em alguns casos, ultrapatriotas e tal, que eles na época eram meio tirados de lado, tipo, são os caras violentos, beberrão, de torcida organizada e tal. Só que aí na hora da porrada foram os caras que foram para a linha de frente. E até para a linha de frente, por mais que alguns deles fossem até meio pró-Rússia, mas foram contra a covardia. Então, aí começaram a lutar contra a Rússia, não é tão fácil dividir como era naquela época. Então, era muito desses caras fascistinha, nazi, de torcida organizada, que estavam meio alijados ali da sociedade. Quando eles entram na porrada para defender os manifestantes, eles ganham uma certa legitimidade. Eles são os... Claro que eles não falam isso abertamente, mas o que passa pra gente são os fascistinhas, mas são os nossos, sabe? Estão do nosso lado, apoiaram. E aí esses caras ganharam uma legitimidade. Hoje em dia os caras vão pro estádio, muito maiores, o pessoal que reconhece, sabe quem são. Vários deles criaram partidos, vários concorrem a cargo público lá, ganharam uma certa legitimização pela atuação deles naquele momento. Então tem um pouco disso também, né, do quanto 5 anos depois as coisas foram caminhando para um certo lado. E aí, em relação ao Volodymyr Zelensky, o presidente novo, que é o ator da série de comédia lá do Netflix,
e que fala russo e que faz aquele, porra, e aí a cartilha mundial, né? No cara, não, eu sou de fora da política, eu não pertenço nem ao lado A, nem ao lado B, estou aqui para inovar, para que a gente está cansado sempre dos dois lados meteram a gente em confusão. E aí tá de início, o que a gente sentiu, assim, é que ficou uma coisa meio de insegurança. Cara, o que isso vai dar? E porra, para que rumo isso vai seguir agora? E agora, já num segundo momento, tá numa de, cara, o negócio tá degringolando de novo. Por um lado que a gente não tinha noção que ia degringolar. Antes, pelo menos, a gente sabia claramente o lado negativo contra o discurso que a gente defendia, tanto um lado quanto o outro. Agora está degringolando para um lado que está ruim para todo mundo. E até uma menina que a gente conversou, que é ativista, que preparava Molotov na época do Euromaidan e tal, falou, cara, os ucranianos já estão brincando de que, putz, vai chegar uma nova Euromaidan, que droga que vai ser no inverno, a gente na neve de novo, no frio, tendo que lutar contra o sistema, vai ser foda e tal. Mas já está meio que esse clima começando. É porque eu passei um tempo, isso é meio doido ver, mas eu passei um tempo pesquisando isso, e daí tem um documentário que eu acho que a Vice fez, que é sobre as milícias, essas milícias ucranianas que foram lá para a linha de frente, e aí algumas delas são abertamente neonazistas e outras, sei lá, mais ou menos esquisitas, assim. Tem uma coisa que é bastante... Tem aquela bandeira lá direto, você vê mesmo hoje, assim, nos lugares onde foram os principais combates da Euromaidan, ou na casa do Yanukovych, que hoje virou um parque público, tem passeio guiado na mansão dele. Aquela bandeira, que é como se fosse a bandeira da Ucrânia, só que vermelho e preto, que eles falam que são as cores azul e amarelo, se fossem banhados de sangue, e que, é claramente uma referência a tempos fascistas, né? Eram os primeiros batalhões que perseguiram os judeus na época da guerra. Então, os caras hoje usam aquilo como um símbolo de vitória, sabe? Sem o menor pudor. E é isso que eu vi lá, porque daí os caras falavam, o que significa essa bandeira? Daí o vermelho é o sangue e a parte preta é o solo. Então é Blood and Soil, que é tipo um slogan do nazismo, sacou? Pois é. Eles falaram isso assim, eles falavam essas coisas, e daí vários desses caras, quando se perguntava, alguns desses batalhões estavam lutando em Donbas, os batalhões ucranianos, quando se perguntava para eles com o que é que eles se identificavam, aí que eu achava que era uma coisa mais maluca, que eles falavam que eles eram anarquistas. Mas claramente eles não são nada anarquistas, e talvez eles misturem um pouco a história do anarquismo ucraniano, que tem toda uma, sei lá... Eu fiquei com um pouco uma impressão de que eles misturam a história do anarquismo ucraniano, que passou por um período de conflito muito sangrento depois da Revolução Russa contra os bolcheviques e tal. Então tem toda uma salada que eles ficam meio que misturando e jogando, assim, são várias coisas do nacionalismo ucraniano, e eles vão meio que fomentando isso e colocando. Agora, essa parada que tu falou aí sobre o novo Euromaidan, cara, uau, isso aí, nossa, aquilo lá vai ferver, porque tem arma pra caramba... E tem muitas facções que provavelmente não se entendem, inclusive com sei lá, nem com as forças armadas do país, né? Quando a gente vê, beleza, em Donbas ou na Crimeia, que você tem aquelas tropas russas sem insígnia entrando na cidade, e sabe que é tudo ali fomentado pelo Kremlin, aqueles combatentes da Nova Rússia e tudo mais. Mas, cara, você pensar que ali em Kiev, na capital, lá no lado da galera que quer fazer parte da União Europeia, tinham os Titushk lá, né? As forças paramilitares bancadas pela Rússia para dar tiro de AK no meio da rua na galera, sabe? Então, isso que você falou, para entornar o caldo ali, não custa nada, ainda mais quando você tem uma situação que não é nem tão clara assim, um lado contra o outro, né? É meio que um caos total. Nossa. Agora, Fran, é muito curioso da gente ver, e tu agora que teve na Ucrânia há pouco tempo, então, e é um grande exemplo, né? A gente tem toda essa questão de uma ascensão, de uma direita bizarra, assim, em vários lugares, né? Eu tava aqui te ouvindo e tava pensando uma coisa, na verdade, que eu vou fazer um pequeno desvio aqui, mas, né, a gente tá nesse método de, conforme a gente vai encontrando os lugares, a gente vai entrando, então, pra ver se tem alguma coisa
coisa ali. Mas eu acho muito legal no teu estilo particular, tava comentando com o Divan isso antes, a questão de que tu não tem medo de se posicionar, por exemplo, nas redes sociais, sabe? De questão do que acho correto, o que não. E sempre quando a gente fala desses autoritarismos que surgem, dessas tentativas de se calar alguma coisa, seja quando a gente fala de Rússia, seja quando a gente fala de uma Coreia, e até mesmo alguns outros exemplos talvez mais amenos, assim, primeira coisa que se ataca é a imprensa. Eu queria te perguntar exatamente o seguinte, como é que tu vê essa função de vocês, Fran? Porque eu vejo muito colega teu que tem medo de se posicionar a respeito das coisas. Ou quando se posiciona parece um negócio muito pontual e cheio de dedos, sabe? E eu não vejo esse tipo de coisa em ti. Cara, é porque, por um lado, virou posição polêmica você defender coisas que deveriam ser básicas, né, como democracia e direitos humanos. Então, eu quando defendo, sei lá, LGBT, ou quando defendo direitos humanos, acaba sendo uma enxurrada eu falo, caraca, isso é polêmico agora, realmente são tempos estranhos. Por exemplo, cara, entra nessa polarização muito louca, né, de gente que acha que a Rússia é comunista, e aí fala, quando a gente faz a Rússia, vocês estão falando bem da Rússia. Cara, mas em que sentido? No que eles têm de bom ou no que eles têm de ruim? Porque a gente mostrou coisas boas, mas a gente mostrou uma porrada de coisa ruim também. Então, assim, fica meio na mão de quem está interpretando. Eu realmente não me furto muito a falar o que eu penso, até porque, como eu falei lá, usando o exemplo da Ucrânia, eu acabo batendo no que eu acho errado. A gente bate no Putin pra cacete, óbvio, como tem que bater. Mas a gente mostra que todo o povo russo, ao mesmo tempo que também critica, alguns que mesmo os que criticam ele sempre fazem uma ressalva. Mas o Putin foi o cara que colocou ordem aqui, pegou isso aqui, a Rússia era uma piada internacional, e hoje... Então, é porque as pessoas querem muito o A ou B, né? O preto ou branco, e a gente que acaba viajando e lê e estuda geopolítica sabe que não é bem assim, né? É tudo uma rede de interesses e tudo mais. Então... E claro que isso acaba ganhando, na questão das redes sociais, acaba ganhando mais força quando a gente tem um governo mais autoritário, né? E que está muito presente nas redes sociais, e que a parte de atacar a imprensa é um modus operandi de uma cartilha que a gente vê no mundo inteiro. Eu estava agora, nesse momento, vendo lá o discurso do Bibi Netanyahu, e estou datando o podcast, né? Mas estão fazendo lá a boca de urna, né? Que acabou de tá para sair o resultado das eleições, e ele falava exatamente isso. Apesar da imprensa, a extrema imprensa que perseguiu a gente, nós chegamos e queremos, enfim, é uma cartilha de que a imprensa é atacada, de que fake news que prevalece e que você tem que ser autoritário e contra liberdade, democracia, direitos humanos, ou seja, tudo que eu vou no sentido contrário. Então, acabo tomando porrada às vezes de gente graúda, o que acaba chamando mais atenção. Já falaram que porque eu mostrei a Coreia do Norte, e cheio de críticas à ditadura, e óbvio, como não tem que ser diferente, né? Que a gente estava defendendo a Coreia do Norte, que eu estava, isso aí é aquele cara que defende a Coreia do Norte na televisão. Eu falei, caralho, o nível dos ataques é esse, realmente não tem como discutir. Porra, e a gente está falando aqui a respeito de viagens e matérias que vocês fizeram em lugares que são, talvez nem esses lugares, talvez não, vou dizer com certeza, nem o pessoal de lá consegue imaginar o tamanho do olho do furacão argumentativo que eles se tornaram, né? Coreia do Norte e tudo mais. Estava falando da questão do Netanyahu, a gente percebe que nos últimos tempos existe uma espécie de ressignificação, por exemplo, da bandeira israelense. Aí o cara pensa, nossa, quantos sionistas tem no Brasil? O Likud é forte no Brasil, né? Não, os caras, na verdade, usam a bandeira como uma espécie de link com aquilo que o próprio Trump vê na questão israelense, que é uma nova terra prometida, não para os judeus, mas sim, sei lá o quê, para
que tipo de evangélico e coisa parecida. Aí a gente tá brincando agora um pouco antes, justamente porque tem uma moda aí de uma meninada usar a bandeira da Ucrânia, né, como símbolo em rede social e tudo mais. E aí eu sempre fico pensando assim, qual é exatamente a mensagem que o cara quer passar? Porque a gente sabe com quem, teoricamente, o cara está tentando se alinhar, ainda que de uma forma bem tosca, em relação a quem é o inimigo. E aí entra toda essa mitologia. A Rússia. A Rússia não é a Rússia do Lenin, né? A Rússia é outra coisa. Mas é o cara que combate os comunistas, então eu vou tomar aqui dele uma simbologia, lá do outro eu vou não sei o quê, dos templários eu não sei o quê. E aí tu cria uma identidade completamente maluca, que tu olha lá um cara de 13 anos, ele tá com um perfil na rede social com a bandeira da Ucrânia. Você... Deus Vult. Porra, Deus Vult. Você que vai pra lá, que conhece, que esteve lá, que estudou, que, né, reportou todos esses movimentos de ambos os lados e tudo mais, que tipo... Eu não vou nem perguntar se dá, eu vou perguntar que tipo de desespero dá quando vê uma coisa dessas? Cara, é triste, né? Porque é aquela coisa do reducionismo, né? Você colocar anos e anos de história numa situação de polarização de lado A e lado B. Tanto vale para a bandeira de Israel, que aí você vê que essa galera do Blood and Soil, até lá trampista, supremacista branco, tem o Blood and Soil, né? Os caras não vão ficar agitando bandeira de Israel. Ao mesmo tempo, a galera do Brasil fica copiando isso, mal sabendo que para essa galera lá dos Estados Unidos, eles eram os primeiros a tomar chute na bunda se estivessem participando de uma marcha desses malucos. E o mesmo vale para essa parada da bandeira da Ucrânia, né? Me falaram primeiro que era em razão de que tinha tido uma situação de jogar políticos na lixeira lá, nessa onda mais bruta lá da Ucrânia, tacaram um político na lixeira. E aí, bom, desse primeira interpretação, já é uma parada tosca, né? Que vai daquele negócio de contra a política, de demonizar a política, e aí vem o salvador da pátria que é fora, mas eu sou fora da política, não tenho nada a ver com a política, e é nessa que a gente, elege os maiores oportunistas e autoritários que nem sabem que estão sendo autoritários, e ultraconservadores e que tais. E a outra que me disseram que usavam essa coisa da bandeira da Ucrânia por conta da lei de descomunização, né, que foi proibido qualquer tipo de partido político ou de simbologia de partido político comunista ou de simbologia comunista na Ucrânia, né? Não pode ter estátua que remeta ao comunismo, nome de rua, nome de praça, monumento, etc. e tal. E nessa onda até que derrubaram várias estátuas do Lenin. A gente até fez essa pauta para a nossa próxima temporada. Uns jornalistas que registravam esse movimento que ficou conhecido como Leninopad, que é queda de Lenin, que, claro, vem desde lá do fim da União Soviética, que começaram a derrubar em algumas regiões, né? Claro que não todas, mais as ocidentais da Ucrânia, começaram a derrubar umas estátuas de Lenin. Aí na Revolução Laranja também volta e meia quando tem um movimento desses assim, aí derrubam uns Lenins, e aí na Euromaidan derrubaram alguns, e até que surgiu no rastro, surgiu essa lei. E que é ultramente contestada, altamente contestada na própria Ucrânia, pelo caráter antidemocrático e de você silenciar a voz dissonante na política e silenciar outras vertentes políticas diferentes da que quem está no poder defende. Então, escritores, jornalistas, intelectuais de lá contestam essa situação. Só que aí a galera daqui quer macaquear da pior maneira possível. Então, acabam usando esse símbolo por dois motivos, ambos igualmente toscos, né? Mas acho que é bastante representativo desse ressurgimento, lembrando até do podcast que vocês fizeram, que foi excelente, esse das características e das raízes desse novo movimento da extrema-direita mundial, né? Da alt-right americana e seus reflexos até aqui no Brasil. Mas é bem por aí, né, cara? Se a gente começa a identificar, é uma cartilhazinha, né? Tem o patriotismo, esse ultraconservadorismo, a coisa da militarização, do anti-intelectualismo, anti-ciência, da perseguição à imprensa, da censura às artes. Cara, assim, é uma cartilha que você vê na Polônia, na Ucrânia, na Itália de Salvini, em diversos outros lugares pelo mundo, e agora no Brasilzão, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar gentilezas aqui, porque
no último podcast de vocês, que aliás, né, estamos na dúvida aí se vai ser realmente batizado de que podcast é esse. Vocês lembraram outra reportagem que tinham feito lá em questão daquela zona toda, né? Na questão da perseguição do pessoal LGBT e daquilo lá como uma espécie de um dos epicentros de fake news e de implantação desse tipo de delírio e tudo mais. Então, não deixa de ser triste também que talvez alguém esteja se sentindo ucraniano ou se sentindo no direito de usar a bandeira como uma espécie de símbolo, porque se reconhece também como um perseguidor e como alguém que propaga esse tipo de coisa como tática, assim, legal, é massa fazer isso, né? Não, e tem mais uma coisa, Divan, e eu vi que o Carapanã já se prontificou ali, já passo a palavra para ele. Mas tem uma coisa que eu estava escrevendo outro dia, eu até pedi para o Carapanã fazer uma leitura crítica em cima de um troço que eu tinha escrito, que se for publicado, talvez eu receba ameaças, não de morte, mas de vários processos, né? Porque a tática da galera, né? Processar. Mas tem um negócio que é interessante, Fran, em cima desse negócio de criminalização ou de proibição do comunismo, cara. Que eu coloquei ali que assim, ó, tu vê como é uma tentativa dupla, né? Porque aqui no Brasil também rola. Tem um projeto de lei do Flávio, do Eduardo Bolsonaro, que Cara, tem um monte. Mas não tem só um. Não. Mas o que eu mais olhei lá, acho que foi do Eduardo, né, Carapanã? Eu acho que é dele mesmo. Né, que ele pega e quer incluir que seriam proibidos em território nacional, então, simbologia nazista e comunista. Né? Colocando, é claro, aqueles argumentos tosquíssimos do cara. O comunismo matou os dinossauros, mais 6 bilhões de pessoas e não sei o quê. Né? Isso é mais do que o nazismo, então se o nazismo é proibido, o comunismo também tem que ser. E é engraçado porque assim, ó, tu vê como isso serve dois lados diferentes, né? De um deles, tu tá dizendo, tu tá atacando o teu inimigo de forma direta. Mas assim, se tiver um mínimo de consciência no Brasil, que não aconteceu, mas tu vê que sofre ataques no caso ucraniano, ninguém vai criminalizar a simbologia comunista. Só que daí esse negócio dá uma invertida, e agora, ó, não tô acusando ninguém de ser nazista, tá? Até porque eu não gosto de fazer isso aí. Mas tu acaba fazendo esse paralelo entre comunismo e nazismo e meio que dando uma normalizada no outro lado. Sabe? Uhum. Se o governo do PT foi um governo comunista, o que te impede de fazer um governo fascista? Nada, né? Assim como do outro lado ali na Ucrânia, tu vai ver esse negócio dessa tentativa de retóricas disputando de um lado e de outro. Então esses caras, essa guerrinha deles, essa guerrinha cultural ali, bababá, do comunismo tem que ser proibido, a estátua do Lenin tem que cair porque a do Hitler caiu também, e a gente tá aqui no meio, isso é uma coisa que rola muito aqui no Brasil. Rola demais aqui. Carapanã. Eu ia passar por aí mesmo, mas é só para fazer um comentário que talvez não seja tão breve, porque o que eu acho mais interessante é que isso venha nesses países do leste europeu ao mesmo tempo em que, por exemplo, na Ucrânia, a celebração dos colaboradores do nazismo, tipo Stepan Bandera, ela é aberta. Ela não é mais um alvo exatamente de polêmica. Um cara que era um baita do antissemita, matou gente pra caramba, acreditava em coisas... E foi pra Alemanha, sobreviveu ao fim da Segunda Guerra, ainda viveu na Alemanha e foi assassinado por um agente da KGB na década de 50. E era considerado, sei lá, um herói da resistência ucraniana. Você tem um monte de gente que colaborou com os nazistas na Croácia, na Romênia, que de vez em quando aparecem por aí, assim, meio tipo, como se fossem, sei lá, heróis nacionalistas contra o comunismo, qualquer coisa do tipo. E daí, isso é uma coisa que eu acho que o Zizek já falava há um tempão, né? Do tipo, ele estava falando que isso era um processo que ele estava sendo feito, né? Ao mesmo tempo em que se tentava tirar todas as referências da União Soviética e de socialistas locais, né, partisãs, inclusive, que lutaram contra o nazismo, entram nisso também, porque muitos deles eram socialistas. Os caras começam a idolatrar isso. E aí tem uma coisa que é muito... Um texto da Piauí que eu sempre recomendo o tempo todo, apesar de sempre com um porém, mas é porque tem uma jornalista chamada Anne Applebaum, e ela é casada com um polonês, e durante esse tempo, assim, quando a Polônia, né, pós-União Soviética, estava se estruturando como política, então todo mundo ali era meio, sei lá, Ronald Reagan, sabe, do tipo Margaret Thatcher, e aí vamos liberalizar a economia, vamos criar uma nação próspera, etc, etc. Ela estava nesse meio, né, principalmente Polônia e Hungria. Então ela conhecia muita gente nos dois países, ela é
Acho que ela tem dupla nacionalidade, ela é americana e polonesa, não sei, ou de família polonesa. Eu sei que é alguém que ela é conservadora, escreveu um monte de livros contra a União Soviética, contra coisas da União Soviética e tal. E tem um texto dela que chama, o título em português é O Pior Está Por Vir, e é um texto que ele mostra exatamente como essa direita desses países, ela vai meio que degenerando numa forma de, sei lá, uma parada meio, às vezes, meio fascistoide, às vezes ultra-reacionária, e abandona, sei lá, os princípios de liberalismo, de conservadorismo, porque, enfim, acha uma outra forma de operar política e começa a flertar muito com teorias da conspiração e coisas do tipo, e entra numa seara muito, muito complicada, assim. E é interessante porque aí ela vai dizer que essa tática de unipartidarismo que, por exemplo, o Orbán usa na Hungria e o PiS tenta implantar, ela fica dizendo, não, isso é uma coisa que os bolcheviques inventaram, e faz um anticomunismo que eu acho rasteiro, merda, mas do tipo, é só o que ela aprendeu a fazer na vida em questão de análise política. Só que isso é uma coisa que é como é que eu vou tentar explicar? É meio que um sinalzão, né? Porque você teve três polos ali que lutaram contra o fascismo na Segunda Guerra. O socialismo, o liberalismo ali do sei lá se seria chamado de liberalismo hoje, mas do Roosevelt e sei lá o que era o Churchill, né? Mas do tipo, ele era um conservador, então vamos dizer que era o conservador. Esses caras derrotaram o fascismo, assim. E é isso. E aí, de repente, chegou um momento depois da União Soviética que o liberalismo e o conservadorismo acham que eles podem prescindir da existência da esquerda. E aí eles abrem caminho para uma outra coisa. E isso é interessantíssimo, porque aí eu adoro um negócio que um pessoal ficou achando meio ruim no último episódio, assim, não só as polêmicas do Pontinho, mas outras coisas, era meio essa discussão sobre como que essa direita, e aí o pessoal acha que eu tô falando da alt-right, mas quando eu falo às vezes de uma nova direita, eu tô falando inclusive dos caras que estavam planejando isso lá atrás da década de 60, na França, entendeu? Esse pessoal que a gente falou, tipo a Nouvelle Droite, né? A nova direita francesa, que é um monte de gente que adora ler coisas da esquerda e tomar elas pra si. E esses caras, eles sacaram isso. Tanto é que várias vezes esses políticos dessa direita, dessa extrema direita europeia, ou dessa direita nacionalista, dessa direita radical, eles estão usando um discurso que, se você pegar e tirar ele de contexto, podia ser dito por qualquer pessoa de esquerda. Mas eu estou falando de pegar uma frase, gente, não o discurso todo, porque o discurso é muito pautado por religião. Mas, por exemplo, teve aquela lá que a gente ficou discutindo, que era o líder do partido lá de ultradireita, de direita nacionalista lá da Polônia, falando que a Polônia não deve ser um país para exportar mão de obra barata para outros países, ou para ser explorado como mão de obra barata, e que isso é uma posição colonialista, e que eles têm que ser decoloniais e os poloneses têm que ter melhor qualidade de vida, entendeu? Tipo, então, nessa destruição que esses caras estão fazendo... O Brasil não cederá a Amazônia para potências estrangeiras, Carapanã. E vamos citar Ho Chi Minh e Mao Tse Tung aqui, porque aí a gente pode, entendeu? Então os caras, eles estão erodindo a esquerda para poder tomar conta do que ela defende. Entende? E nesse caso da extrema-direita europeia, para poder tomar conta, assim, não para poder fazer o que a esquerda defende, não, gente. Não vão tentar torcer as palavras, não, mas é para poder, enfim, usar o discurso, para poder ocupar o espaço que a esquerda ocupa. Então, se você proíbe os caras, se você proíbe a esquerda de existir e de usar a sua história e de falar sobre o que ela foi, bom, você está livre para poder construir a própria história e fazer o que você quiser, entendeu? É isso. O Fran chegou a desaparecer, Carapanã. Eu tô vendo aqui atentamente. Não, tipo... Esqueci que eu tava participando, né? Eu fiquei só igual o de vocês. Vamos mudar de país agora. Vamos trocar de país. Vamos trocar, porque essa história é muito triste, cara. Não, eu tenho uma pergunta pro Fran antes. Por causa que assim, ó, eu gosto muito dessa galera que pega e se equipara, né, Carapanã, nessa galera ali de nova direita, e essa nova direita nem tão nova assim, nesses lances de valores ocidentais. Fran, tu que é um cara que viajou pra caralho, Brasil é Ocidente? Pois é, cara. Eu acho que, na verdade, é aquilo que eu falei antes, né? Esse pessoal não tem noção de como... Parece que eles querem fazer parte de um clube que jamais vai aceitá-los, né? Mas eu acho que uma coisa que tem um traço, e estava ouvindo o Carapanã e pensando nisso aqui também,
um traço que une talvez todas essas vertentes e que o Brasil acaba reinterpretando vários expoentes da extrema-direita mundial e canalizando nisso, que é esse ultraconservadorismo, sabe? Eu acho que isso é meio que a base, posso estar errado, vocês vão saber muito melhor do que eu, mas acho que isso é meio que uma base de unidade para eles conseguirem traduzir todas essas coisas que às vezes fazem sentido em um lugar, mas não fazem em outro. Mas eles pegam a bandeira de Israel, a bandeira da Ucrânia e o Blood and Soil e traduzem tudo para cá. Eu acho que eles conseguem filtrar através disso, sabe? Essa coisa meio que da necessidade de uma insegurança, de uma autoafirmação da masculinidade. Então tem o negócio da arma também, e de ser contra a minoria, e do ter contra o mimimi, porque aqui eu sou macho, não sei o que lá. Eu acho que tem muito, muito disso. E aí começa a pincelar as outras, né? Do patriotismo e etc. Ser contra as minorias, enfim. Mas acho que passa muito por aí. Mas qual foi a pergunta mesmo? Ah, tá, mas voltando, usando isso de reflexão para essa outra reflexão que vocês estão fazendo, eu acho também que essa coisa de igualar nazismo, uma coisa que pregava uma supremacia da raça ariana, com o comunismo, um sistema político, e aí a gente pode tecer 1 milhão de críticas ao comunismo, ou eu posso, vocês não, que vocês são comunistas, né? Mas que eu acho que é meio que puxar o eixo para um lado, sabe? Jogar o eixo aí acaba que vira. Se a gente agora é um governo de extrema-direita, então a extrema-esquerda é o PT, é o PSOL. E até outro dia eu fiz um tweet desses também, que dão polêmica nas redes sociais. Eu falei, cara, a imprensa mundial nunca tratou o nosso país como extremista até o governo atual. Os governos anteriores, seja do PT, PSDB, nunca foram extremos nada. Então, acho que tem isso de fazer uma falsa equivalência para passar pano, né, para usar o termo aí da moda, para nazismo mesmo, ou para ideologia nazista, e outra de puxar o eixo para o lado extremo da direita, porque a gente não tem hoje uma vertente de extrema esquerda relevante no Brasil. Né? Não existe não é um antagonismo verdadeiro, a gente não tem ninguém pregando aí o fim da propriedade privada. Não sei do PSTU, PCO, se fossem usados como a referência do outro lado, mas não tem, né? A gente tem a extrema-direita e o resto do pessoal que está se fudendo dentro juntos. Não, e outra, em relação a isso que nós mesmos aqui abordamos nos 2 episódios anteriores a esse, é muito de se ressaltar o quanto não é necessariamente um discurso político que influencia o discurso cultural, e sim um discurso cultural que talvez influencie ou seja o eixo central. Porque os caras não estão primeiro pensando em que tipo de nacionalismo eu vou defender aqui e tudo mais. Não, os caras estão pensando em que tipo de figura masculina eu vou me espelhar e tudo mais. E daí que vem... sei lá, né, essa questão que o Felipe perguntou se o Brasil é o Ocidente de uma maneira altamente irônica, é justamente porque não é por causa de um tipo de conservadorismo importado que você tem aqui o cara que acha que é descendente dos vikings, sei lá o que, não. É quase que ao contrário, você tem um cara que nasceu, sei lá, eu hoje aqui, né, no interior aqui, não sei da onde. O cara de Arvorezinha. É Arvorezinha. É o Ragnar, praticamente. Ele diz que é viking, porque tem a barba grande e tal, e bebe cerveja. Né? E, cara, é impressionante como as coisas, o fluxo é de um lado para outro, mas eu saliento, talvez seja até mais, talvez seja o que a gente vê de discurso político seja tão ou mais fruto desse bobo alegrismo aí do que o caminho de outra mão. E, de fato, isso é uma coisa bem assustadora se a gente for pensar quando o cara se auto-intitula isso, e aí tu tem um caldeirão onde... tu tem uma visível extrema-direita, ou quiçá, se é que dá para dizer que não é algo mais, e você tenta fazer esses paralelos com um negócio que não tem, né? não tem cabimento, não está em lugar nenhum, não está em locus de poder nenhum e tudo mais. Eu acho que é muito mais isso do cultural influenciando o político, dos valores morais, aí, entre muitas aspas, porque é como eles intitulam, né? Com certeza é o que acaba guiando a tradução desses valores, dessas coisas para o político. Muito de reação também, eu sinto, sabe? Uma coisa meio de ressentimento. O que guia, o que norteia esses valores morais, e aí depois caindo no político, é muito de ressentimento, de ser contra alguma coisa, sabe? Não exatamente por defender
uma certa teoria, mas porque aquela teoria ali vai contra a teoria do que ele julga ser coisa de esquerda. E aí bota dentro do balaio de esquerda direitos humanos, LGBT, questão racial. Caras, não, é porque esse lance aí, essa discussão sobre o Brasil ser Ocidente ou não, tem uma coisa que eu passei um tempão me pensando, assim, porque tem toda essa discussão sobre uma Europa que vai perder sua identidade, que a migração vai transformar, que vai se islamizar, e essa paranoia toda, como... Tipo, tem um monte de projeções sobre o que aconteceria com a Europa, com a imigração islâmica muito forte, não forte, tanto até 2050, até 2060. E não tem nada desse esquema que permita, sei lá, qualquer país ter mais do que, sei lá, 18% de população muçulmana, assim. Mas aí tem uma coisa que é estranha aí, porque toda essa discussão que a direita faz hoje pela Europa é essa, né? Não, é muito perigoso, porque a Europa vai perder a sua essência e esse negócio todo de uma decadência do Ocidente, que a gente já viu aí sendo usado aí na década de 30 para justificar umas coisas meio ruins. Só que aí a gente olha para os Estados Unidos e vê que quem está migrando para os Estados Unidos é um monte de católicos. Já pensaram nisso? Quem está migrando para os Estados Unidos ali via México é católico, cara. Ah, mas não é esse que interessa. Ah, mas aí chegou onde o negócio ferve. Porque, e aí? Ah, não, porque nós somos uma nação cristã, não sei o que, nosso Founding Fathers, lá o Founding Fathers, né, como diz o outro cara lá do YouTube. Mas e aí, brother? Tipo, tá chegando aí um monte de gente que é católica, e agora? Você vai falar o quê? E aí entra outras coisas, né? Os caras começam a falar, não, porque os imigrantes mexicanos votam no Partido Democrata. Mas votam mesmo? Sempre votaram? Sempre foi isso que aconteceu? A ideia não era essa e tal. Aí eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas que, tipo, uma das coisas que o Partido Republicano, como comandado pelos Bush e por quem estava em torno deles, era, inclusive, conseguir... Eles têm um potencial enorme de voto junto a um monte de, sei lá, de imigrantes que são de nações... que são cristãs, assim, do tipo, tanto gente da América Central quanto, sei lá, filipinos e outras coisas. Então eles tinham todo esse mapeamento, isso tinha, e sempre foi parte das estratégias dos Bush, porque os caras estão no Texas, né? Mas aí entra essa outra coisa que é esse negócio de meio que enfim, o trumpismo é transformar o imigrante em criminoso, botar o negócio não sei o quê, e aí se criam outras justificativas, ou seja, não é que os Estados Unidos vai perder a sua essência cristã, etc., ou qualquer coisa que os caras inventem lá, porque não pode, é porque é ilegal. E aí, geralmente, como isso é carregado pelo pessoal daqui, né? Como se quem vai lá pedir asilo, ou quem quer entrar... Porque antes estavam prendendo quem passava ilegalmente, e agora eles estão detendo qualquer um que vai pedir asilo na fronteira, né? Em geral, assim. Então não tem justificativa nenhuma e aí, bom, as coisas elas começam a ficar cada vez mais claras, né? Elas começam a ficar muito claras sobre... Diga. Foi mal, não. Achei que você tinha encerrado, te interromper. Não. Já era o final. Mas acho que isso era exatamente isso que eu mal e porcamente tentei dizer, que era essa questão dos valores que eles consideram morais, na verdade, serem o que guia a parte política, né? Ou a parte política sendo meramente uma desculpa, entre aspas, para o que está sendo guiado, na verdade, que são essa série de preconceitos, né? Não é porque é conta de cristão, os mexicanos que estão invadindo, porque os caras não querem mexicano latino entrando no país. E aí eu me lembrei e faço paralelo com a questão da islamização da Europa também, que é o mesmo tipo de discurso, e a gente pôde acompanhar a crise de refugiados na Europa, desde a galera que chegava nos botes improvisados lá na ilha de Lesbos, na Grécia, né, fazendo aquele trajeto que culminava na Turquia, né, no ponto de chegada para a Europa, e até passando por fronteira de Sérvia, Hungria, e até chegando à Áustria e Alemanha, lá, que era o principal destino final, e acompanhando essa galera, dando carona, distribuindo mantimento, tirando criança da água. E, cara, é gente extremamente culta, informada, preparada. Eu conversei com empresários sírios, conversei com gente que chefiava departamentos de contabilidade, conversei com professores de universidade, alunos com prêmio de faculdade, reconhecimento de trabalho acadêmico. Então, gente de uma cultura e também viajando pelo Irã.
né, agora com esse negócio com o Irã. Nossa, um dos povos mais cultos do mundo, extremamente intelectualizados, que valorizam a história, que foram aí berço de diversas invenções da humanidade, Império Persa, Segundo Império Persa, uma história riquíssima de cultura, de tudo mais, e muçulmano acaba sendo traduzido para eles como uma coisa inferior, né? Como algo que vai sujar a cultura e a história, e no fim das contas é tudo preconceito. Acho que é o preconceito que acaba ditando a lei, a ideologia e a política que esses caras pregam, desde o Orbán na Hungria, que fazia as maiores crueldades com galera de refugiados, até o Salvini mesmo na Itália agora. Só agora estão começando a entrar barcos com refugiados que ficavam à deriva lá por conta do preconceito dele. O Trump, que é agora passando para o lado de saindo da islamização, mas com preconceito com os latinos e também com muçulmanos, né? Quando ele tentou vetar a chegada de muçulmanos de diversos países nos Estados Unidos. Então, no fim das contas, acho que tem a raiz toda nesse preconceito, nesse ultraconservadorismo, enfim. Não, e tem uma coisa que nos Estados Unidos, no caso, é mais escancarada, é mais jogada na mesa do que em qualquer outro lugar. Aquela questão do imigrante alegórico, né? O imigrante estabelecido. Porque, por exemplo, o cubano reacionário da Flórida é um clássico já, né? Quer dizer, o cara que foi parar em Nova York ou qualquer outro lugar da Costa Leste, né, dono de um estabelecimento simpático ou coisa parecida, que esteja lá disposto a passar o dia inteiro falando bem dos Estados Unidos, falando mal dos democratas e mal do país de origem, coisa parecida, né? Esse daí não tem nenhum problema. A problemática é essa massa toda que vai entrar lá, seja Texas, seja Califórnia, e já estão entrando diante de uma política de repressão das fronteiras cada vez maior e, obviamente, né, no que entrar é um cara que não vai esquecer que viu mãe apanhando, que viu pai chorando, que entrou correndo, ficou preso, criança ficou presa em jaula, coisa parecida. Então é uma bomba relógio. A mulher é um imigrante, né? Realmente, os Estados Unidos é o exemplo maior dessa loucura toda, né? Um país fundado por imigrantes que tem em diversos pontos do seu território de imigrantes de diferentes diáspora, tem iraniano pra cacete em Los Angeles, e os latinos ali na Califórnia, e o melting pot de Nova York, Estátua da Liberdade lá, e os caras fazendo isso tudo. É muito louco mesmo. Olha, eu não sei se é uma coisa meio folclórica, tipo aquelas coisas do Mané Garrincha, assim, que atribuem a ele 50 mil frases, mas o Trump teria dito, né, que como é que é? Meus antepassados não vieram da Alemanha para trabalhar nesse país aqui para ficar essa putaria aí de mexicano entrando. Mas eu não sei, sinceramente não sei se é verdade. Seria possível, né? É bem provável. Porque nesse negócio de uma miscelânea, né, de desculpas para as coisas que você estava falando, nesse negócio dos caras tentarem esconder muitas vezes que na realidade o que eles estão dizendo é: a gente é racista pra caralho, a gente quer limpar o país de quem não for branco, e é isso aí. Eu até mandei para vocês lá um artigo que estavam falando a respeito daquela discussão do French e do Amari, né? E teve uma parte que eu achei muito interessante, que um deles, e os dois são conservadores americanos, um deles chega num ponto e diz: porque eu sou contra o aborto, veja só como, e agora eu vou errar os números, mas existem mais crianças negras sendo abortadas do que nascendo. Tipo, olha, saca a preocupação que o cara tem com crianças negras. Os caras nunca tiveram na puta vida uma preocupação, eles não têm preocupação com as mães negras, com as famílias negras, né, com a questão prisional norte-americana, mas agora, para proibir o aborto, ele diz que ele tá protegendo as crianças negras que não nascem, né? Então esse é o tipo de malabarismo que rola. Carapanã. Caras, e esse negócio que vocês estavam falando de outros imigrantes, as pessoas estabelecidas e tal, uma coisa que a coisa mais interessante é você pegar toda aquela propaganda anti-imigração que existia nos Estados Unidos e olhar um monte de grupos que hoje estão lá e espalham muita coisa anti-imigração, tipo, sei lá, como os poloneses e os italianos e os irlandeses se tornaram red-blooded Americans, né? Tipo, americano de, sei lá, como eles falam, vermelhão. E isso é um negócio que é um processo muito maluco, né? Porque esses caras sofreram pra caramba ali até 60, bastante.
Enfim, tem estratégias políticas que foram usadas para fazer isso, ou não. Mas o que eu acho, outra coisa que eu queria dizer, e eu falo isso o tempo todo, eu falo assim, cara, para mim, o que denota uma mudança geral é porque tem como você fazer um monte de argumentos técnicos, tecnocráticos, sociais, 1000 coisas para se restringir a imigração. Tem como ter toda uma... a gente tem um problema, a gente tem um sistema, não pode ser sobrecarregado, a gente vai fazer certas coisas, nós vamos dar asilo por um tempo, mas até garantir a... Ou seja, os caras eles podiam fazer, que é o que o mundo fez um monte de vezes. Restrição à imigração na fronteira sul dos Estados Unidos não é uma coisa que o Trump inventou. O fato de que os caras hoje querem vilanizar os imigrantes, assim, o fato de que eles querem transformá-los em coisas que são... os caras são atrozes, vai acabar com a sua cultura, vai acabar com o seu país, vai te roubar, vai te matar, etc. E isso diz muito também. Muito, muito mesmo, assim. Porque aí eu acho que uma coisa eu acho que é o preconceito e como ele opera, assim, como as pessoas operam ele na vida cotidiana, elas são criadas, aprendem esse negócio aí e tal. Mas a outra é como isso tem um uso político, né? E não só um uso político, mas um uso eleitoral. E é um uso eleitoral que pegou. E todo mundo começa a usar e todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Tipo... a Índia tá com um negócio meio esquisito agora, que é tirar a cidadania de alguns cidadãos e mandar os caras para um negócio que são umas prisões, assim. Então, tempos muito estranhos, assim, estão para vir. E isso é um negócio que a gente saca que é meio jogar para a plateia, né, dos caras. Tipo, não tem nenhum... porque eles poderiam produzir outra coisa, sei lá, tipo, não, a gente vai ter que fazer isso, porque nós temos aqui um problema, etc. Não é. No final, a discussão ela é de que o imigrante é perigoso, mas ele não é simplesmente perigoso porque ele pode ser um criminoso, ele é perigoso porque ele vai destruir tudo que você quer, vai destruir tua família, tua religião, o teu país, todas essas coisas assim, e daí o negócio fica complicado. É isso. Eu queria que antes que a gente fosse embora da Ucrânia, a gente falasse sobre uma certa coisa que aconteceu numa certa cidade, ao redor de uma certa usina, né? Angra. Parece que deu ruim lá, né? Enfim, as chamadas da nova temporada do programa, elas estão, obviamente, né, explorando, entre outras coisas, isso, né? Um contador, medidor Geiger ali, a situação aquela de alguns dos lugares e das locações dessa, que ficou muito famosa esse ano, série, e dizem com uma preocupação muito realista em termos de cenário também e tudo mais. Qual é a vibe de Chernobyl? Cara, eu fui 2 vezes, né? Eu fui em 2000 e... daquela vez que fui na primeira vez, logo depois da Euromaidan, eu fiz também Chernobyl. Então, 2015, ali, abriu para o turismo, né? Para acesso ao turismo em 2011, mas ainda não tinha tido esse boom todo. Então, a experiência em 2015 era uma coisa da gente sozinho, com o nosso contador Geiger e um guiazinho só, andando por aquela cidade fantasma. Hoje em dia, cara, a gente chegou ali na entrada e turistada. Loja de souvenir, com musiquinha, o cheeseburger radioativo, tá nesse nível a coisa. Então, se por um lado você tem todo aquele, claro, debate histórico da usina nuclear, do reator 4 que explodiu, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e do quanto isso tem a ver com economia de grana e o quanto isso colaborou para o fim, né, da União Soviética e da propaganda do Estado que tinha que ser perfeito na época da Guerra Fria, e aí quanto isso enganou a população e fez o desastre ter efeitos mais danosos do que ainda poderia ser evitado. Tem todo esse pano de fundo, mas a gente acrescentou essa pauta do turismo de tragédia, né, que é bem interessante, que anda no limiar entre o aprendizado histórico, a lição para que episódios trágicos da nossa história não se repitam. E você tem aí o Museu da Paz em Hiroshima, você tem visita a campo de concentração em Auschwitz e tudo mais. E agora Chernobyl também como um símbolo disso, né? E o quanto isso anda nesse liminar de você aprender e respeitando a memória do lugar, e também de não virar fanfarrice turistada, como muitas vezes acontece. Então a gente ainda traz mais esse debatezinho, além do histórico, político, esse debate ético, digamos assim, a gente traz para o programa. Isso aí é muito bacana, né? Tem uma sequência de foto da galera com um biquinho de pato e coisa, e nesses lugares que, olha, dá vontade de
sair espancando gente, né? É, muito louco. Cara, pra gente que viaja e entende contextos e conhece um pouco a história, é pesado, sabe? Você sabendo o que tudo aquilo ali representava e como é que era a vida ali, até não só pela parte da destruição, mas você entender que era uma cidade funcional para mais de 50 mil pessoas, escola e ginásio olímpico e café à beira do rio, Pripyat. Então, é bem pesado, tem um clima bem pesado, assim, você tem que ser realmente bastante sem noção e merecedor de umas porradas se você chega lá para fazer selfie com um chapeuzinho de pato, como realmente acontece. Fran, vamos um pouquinho mais pro lado ali, porque assim, ó, um dos momentos altíssimos do Que Mundo é Esse, na minha visão, e assim, ó, virou projeto de vida meu, é ir pra Moscou no dia da vitória. Putz, cara, sensacional. Meu Deus, assim, ó, eu fiquei deslumbrado, velho. Mas só um pouquinho, esse é o maior projeto de vida, não é teu, né? Não é meu. Não, é da Fernanda, cara. É da Fernanda? É da Vamos, Fernanda. eu, a Fernanda e o Blue Hand. Tá bom. Tu não. A Fernanda, André, minha companheira, ela faz aniversário no dia da vitória. Oh. E ela disse que ela queria passar lá já, tal, tem todo um planejamento aí que tá sendo feito. Tá, me inclui. Não, mas vai tu, Blue Hand, já, né? Ah, então tá. Só que na vida real vocês não tem como botar mais lento lá pra entender mais fácil o que o Blue Hand fala. Que o pessoal que costuma ouvir nas velocidades maiores lá, o cara diz, pô, meu, tive que botar na normal lá pra ouvir. Botar na normal é bom. Mas, Fran, assim, ó, primeiro porque, assim, ó, espetacular, assim, o acontecimento. E aquele negócio do Regimento Imortal, que eles chamam, né? Isso, exatamente. Nossa, aquela passeata de, sei lá, milhares de pessoas com fotos dos parentes que faleceram durante a guerra, é um negócio que o cara olhando pela televisão, tu se arrepia, assim, né? Se tu não se arrepiar, tu é nazista. Isso com certeza. Eu imagino lá. Deve ser um negócio espetacular. Então, assim, ó, eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso e a outra curiosidade que eu fiquei, que assim, ó, era aquele bando de gente, inclusive tanques e prédios e não sei o quê, com bandeira da União Soviética, com foice e martelo, com um bonezinho, né, com foice e martelo, e eu fiquei numa curiosidade a respeito de, existe lá na Rússia, porque a gente sabe que o governo Putin, apesar dos caras acharem que é de esquerda, não é, né? Agora, existe uma curiosidade a respeito daquele período? Existe gente se unindo para um revival, assim? Há esperança? A esperança é ótima. Cara, realmente é impressionante, né? Tanto são duas partes, né, no dia. Primeiro é o desfile militar, daquela exibição do armamento russo e mísseis e foguetes e tanques desfilando e entrando ali na Praça Vermelha, e depois o Regimento Mortal, que é quando saem os tanques, as armas e entram as pessoas. E, cara, isso foi uma puta visão do Putin, olha aí. Não sei se pode palavrão no podcast, mas qualquer coisa vocês botam um pi aí, vai perder metade da graça do trocadilho. Não só pode, como é obrigatório. Bota um pi nesse puto aí. E, cara, porque era uma coisa que parece que você fala com qualquer pessoa ali, não, isso aqui é uma tradição nossa, milenária, o Regimento Imortal. E, cara, isso tem poucos anos, se eu não me engano foi 2014, eu acho. E foi naquele momento que começaram aqueles protestos, manifestação popular contra ele. Ele falou, cara, deixa eu cooptar isso aqui e fazer uma manifestação a favor da Rússia, relacionando a algo que nenhum russo vai poder não se sentir tocado. E, porra, é a Segunda Guerra, né? E a história da União Soviética na Segunda Guerra. Todo mundo tem um parente que morreu, que era soldado, ou que era civil, ou que foi tirado de casa. E tanto é que eles levantam cartazes, né? Andam com cartazes com as fotos de familiares que foram mortos. E você vê a cara do retrato, a cara da pessoa que está carregando, os traços iguaizinhos, né? Porque não é tão distante, né? E é interessante, a gente até cita no episódio que tem essa pesquisa que foi feita na década de 50, mais ou menos, quem ganhou a Segunda Guerra. E, sei lá, 80% das pessoas respondiam à União Soviética. Pô, o maior cerco foi na União Soviética, a maior batalha, o maior número de vítimas, o maior número de prisioneiros de guerra.
Enfim, e aí com o tempo eles vão fazendo essa mesma pesquisa, década de 60, 70, 80, 90, e isso vai mudando e vai virando os Estados Unidos. Hoje em dia, tipo, 80% responde que quem venceu a Segunda Guerra foram os Estados Unidos, e a Rússia tem, sei lá, 10% das respostas. Mas é muito mais ligado a eles. Primeiro que foi a sacada política genial do Putin, né, que aí sai o povo todo à rua, e eu perguntava, cara, mas não tem focos de protesto, alguém que aproveita a data para fazer sua manifestação contra, sei lá, o autoritarismo do governo, do Kremlin e tal? Eu falo, não, isso aqui é um momento que todo mundo respeita, ninguém tem coragem de levantar a voz nesse momento. Bingo, né? O cara conseguiu exatamente o que ele queria. E nesse sentido de um revival, ou deles verem um monte de bandeira de União Soviética nas ruas e tal, de ter algum sentido político, cara, tem muito mais um sentido de identidade cultural, sabe? E até familiar. É muito mais uma representação daquele período, dos avós e dos pais e das pessoas que viveram e do país deles naquela época tão importante, que foi o dia da vitória, que salvou a humanidade e o mundo, enfim. Não tem tanto essa conotação política no sentido de política histórico, referência à União Soviética, país comunista, mas muito mais ao país que era aquela nação na época que venceu a Segunda Guerra e relacionado à família e tudo mais. Não sei se frustrei alguns. Eu tava vendo aquele meme dos Simpsons, sabe? Que eles iam trocar a plaquinha e o Lenin ia levantar. Não, eu ia dizer que, então, de fato, ela partiu e nunca mais voltou. Agora, cara, esse negócio da mudança de narrativa da Segunda Guerra é um negócio que me emputece demais, velho. Isso é um negócio mas me incomoda, assim, os caras acharem que, sei lá, nossa, Normandia, então ali que mudou tudo. Tipo, cara, meu Deus do céu, os loucos demoraram 3 anos pra entrar na guerra, deixaram o Stalin se fuder, a União Soviética se fuder por um bom tempo, e depois fazem isso aí, fora a bomba atômica criminosa. Mas enfim, né, cara, é um negócio muito indústria complicado. Cultural de entretenimento é pesado. Né? Programa na TV aí que é culpado. Eu falei, quantas vezes todo mundo aqui assistiu, sei lá, Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers? Pois é. E cara, a gente falou aqui algumas coisas, fazendo uma reviravolta aqui meio amalucada, mas se você for pensar, Netflix mesmo, cara, White Helmets, quanto, os soldados do capacete branco lá, que todo mundo chora quando vê eles salvando criancinha, os caras tudo torturador, amigo do Estado Islâmico, que entregava a gente para os caras torturarem. A mesma coisa nesse Winter on Fire, que fala da própria Ucrânia, da Euromaidan. Aí só mostra lá dos manifestantes bonzinhos, lutando contra os opressores russos. Ninguém fala dos fascistas que estavam ali no meio, que hoje em dia está tudo com representatividade. Ou seja, é foda mesmo, essa parte de fazer programas de TV aí, você guia narrativa, é complicado. Não, e entra exatamente nessa lógica que é extremamente perigosa de você efetivamente não ter muitas fontes onde se basear, né? Porque existe isso aí, tu vai dizer, poxa, é uma história errada, é uma história fake, que é a mesma coisa que o outro lado diz, né? Então, assim, é muito complicado isso aí. E realmente, cara, é o que o cara tava falando, Band of Brothers, The Pacific, vai caindo por todas essas coisas, que apesar de ter obras belíssimas soviéticas e russas a respeito da Segunda Guerra. Cara, exatamente. E aí eu quando tô e a Rússia é um lugar que eu fui algumas vezes, então é interessante até ver gradativamente essa alteração, essa mudança, né, que vai ficando cada vez mais cosmopolita. E hoje você anda num parque Gorky e, cara, às vezes parece que você tá no Central Park, molecada de skate, headphone e tal. Mas como é que é um mundo à parte, realmente, pela língua e pela distância histórica e cultural com a principal potência do mundo, que é os Estados Unidos, que influencia diretamente a nossa cultura. E aí, cara, quando eu tô por lá, e eu faço questão sempre, né, trabalho com televisão, sou muito viciado em televisão e vejo no avião uma porrada de coisa. E, cara, os filmes que tem, invariavelmente, nas companhias aéreas russas e nas TVs russas de Segunda Guerra, e as histórias da Ludmila Pavlichenko lá, a sniper russa, e as séries das batalhas de Stalingrado, cara, produções, assim, incríveis, super produções bem feitas, narrativa e fotografia e tudo
mais, que ficam completamente alheias à nossa realidade. A gente não tem nem noção que isso existe. Esse filme da Lyudmila, que é o Batalha de Sevastopol, por Sevastopol, não sei como é que ficou em português, é muito bom. É um filme hollywoodiano, né? Ele chega a ser piegas, como Hollywood é também, né? Que rola romancezinho e tal no meio. É muito legal. Tem um filme, não sei se vocês viram, chamado Come and See. Eu não sei... Eu vi e eu queria dizer que eu arrependi amargamente de ter visto, porque é um puta filme, mas você fica chorando, sei lá. Não, você não chora também não, porque a lágrima seca, assim, do tipo, não dá não, é foda, velho. Ela volta pro olho, assim, né? Sei lá, mano, do tipo, é um dos filmes mais soco na cara, mas não um soco na cara, é um tiro na cara. Então aí, ouvinte, vou deixar o Abal continuar falando, mas é um filme sobre a invasão dos nazistas na Bielorrússia. Vai lá, Abal. Não, eu só ia comentar isso, cara, que tem obras muito legais e que não chegam na gente. E daí tu vê hoje o pessoal repetindo, e assim, ó, o que eu acho até interessante é que tem coisas que acabam no imaginário popular e que eu acho que nem são afirmadas, sabe? Por exemplo, assim, a maior batalha de tanques acontece na União Soviética, entre soviéticos e nazistas, né, cara? E alemães. E daí a galera tá tão presa, assim, naquele mito da questão do Rommel versus Montgomery e tal, que ficam achando que é na África. E aquela batalha da África, ela é só imperialismo mesmo e putaria dos ingleses, sabe? Velho? Não, mas ó, tem uma coisa que agora me chamou a atenção. Esse vácuo que tem em relação à produção, vamos dizer assim, vamos pegar o período soviético, ou até mesmo, né, que engloba esse período no sentido da temática, ele contrasta diretamente com a ultra popularização da arte russa até aquele período, né? Porque cânones universais da literatura, né, conto russo, a própria questão da música clássica e tudo mais. Aí quando chega nesse período aí, existe um salto realmente por cima dele, não só em relação à manifestação artística da época, ou condizente, a própria manifestação que engloba a época, no caso. Porque esse filme aí, Sevastopol, isso aí, você está falando de filme de agora, né? Falando sobre um período. Então é uma coisa que não se populariza tanto quanto poderia. Em compensação, filmes americanos que lidam com essa questão e que exibem o russo, aquele, assim como certas novelas exibem o italiano, aquele que deve ter 3 palavras em que está o sotaque e mais uma série de expressões ali, né? Então, é uma coisa muito maluca, realmente. A gente até chegou a falar aqui num outro programa, daquele tipo de filme que ainda em 2010 e Pedrinha tá falando de russos como aquela questão, é sempre o agente, o cara frio da burocracia ardilosa e tudo mais, né? Enfim, poderia citar vários aqui, né? Tem um, inclusive, que dá nos nervos aí, que é aquele lá como é que é o nome da menina? Jennifer Lawrence é uma agente espiã. Sparrow, cara. Que é, pelo amor de Deus, que troço sinistro, meu. É mais ou menos assim, nós estamos em 2010 e ainda existe toda a burocracia do Estado comunista para fazer com que agentes sejam treinados para transar com os alvos. Isso aqui também, pelo amor de Deus, cara. É triste. É triste. Mas é isso aí mesmo, nós temos uma bela fatia de produções culturais extremamente ocidentalizadas e tudo mais, tal, mas que realmente não brilham tanto quanto o outro, ou o cinema, ou sei lá a produção televisiva. Sim. Muito bem, gente. Eu acho que agora a gente pode, inclusive, pegar e puxar as nossas dicas culturais. O que vocês acham? Ficou alguma coisa de fora? Estamos satisfeitos? Não, eu queria falar sobre Kurdistão, queria falar sobre... Não, mas não vai dar tempo, mas eu queria ter um monte de... A gente fica para a próxima vez que o André vier, aí vai ter a segunda parte. Mas eu tinha um monte de perguntas sobre a África, sobre Kurdistão, sobre um monte de coisa, mas acho que já foi, cara. Não, então é ótimo, né, cara? A gente pegou e deixou um cliffhanger aqui, né? Cara, mas eu queria falar sobre Kurdistão, então... Calma, que agora o Fran fica na obrigação de voltar a conversar com a gente. Pode ser, Fran? Pô, maior prazer e uma honra. Olha, ó, então tá maravilha. Então vamos para as nossas dicas culturais, gente. Nas dicas culturais eu vou fazer uma pergunta sobre o Kurdistão. Não. Em homenagem à nossa amiga Florência, cara. Em homenagem à Florência. Da Florência também. Nossa. Então vai lá, Gabriel Divan. A dica, o Fran não vai saber só agora, né? Mas nos nossos grupos internos aqui, né, na inteligência interna do Vira Casacas, eu falei pro pessoal esses dias que
Só com 2 coisas na minha vida aconteceu isso, é um negócio muito impressionante. Tinha acontecido antes com aquele livro do David Foster Wallace chamado Infinite Jest, né? A Piada Infinita, ou na tradução no brasileiro, A Graça Infinita. É impressionante, cara, é um livro que eu não consegui ler porque se eu lia 10 páginas dele eu dormia. É uma coisa estranha, porque não é um livro ruim, não é um escritor ruim, bem pelo contrário, mas, cara, é impressionante. Eu lia cerca de 10 páginas e dormia. Sim, mas é assim, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Eu podia estar caminhando sob o sol do meio-dia. Se alguém sussurra no meu ouvido as troças do livro, eu dormia. Aí eu desisti, eu nunca mais vou ler esse livro e pronto, porque eu cansei. Talvez eu tenha que ler sempre quando eu estiver com insônia, daí eu capoto de uma maneira incrível. Outra coisa que estava acontecendo era quando eu tentava assistir aquele Privacidade Hackeada, eu também dormia. Então, parecia uma maldição, assim, cara. Eu sempre acordava no meio do filme com cerca de 40, 50 horas de exibição ali na timeline do filme, e eu tinha que abortar a missão sempre, cara. Aí ontem eu heroicamente sentei e disse assim, não, agora nós vamos ver esta porcaria, porque eu tô há muito tempo querendo ver esse filme, e aí ontem deu certo. Então, em relação à Privacidade Hackeada, a maldição foi quebrada. De fato, é um filme visualmente muito bonito, é um filme que traz uma série de temáticas muito interessantes, mas eu fiquei um pouco assim decepcionado, talvez por ser um pouco mais do mesmo, talvez por estar muito centrado, principalmente a parte final, numa ex-funcionária específica da Cambridge Analytica e tudo mais. Fica uma coisa, eu não sei, eu achei um pouco mais, até mesmo monótono do que eu esperaria. Mas se você não sabe nada sobre Cambridge Analytica, sobre o uso de Big Data, sobre a influência que isso tem e que vai ter, de certa maneira, daqui para frente durante muito tempo, você está muito por fora. E vendo o filme você fica por dentro. Então, não deixa de ser uma dica, porque é sim um documento interessante de um tempo em que a gente está vivendo. E não é questão de spoiler ou não, mas ainda que bem pouquinho vai falar coisas que nos interessam diretamente, porque vai citar uma certa eleição, vai citar um certo país, vai citar inclusive o poderio que o WhatsApp teve em relação ao jogo eleitoral neste lugar, que eu não vou dizer qual é. Então fica a dica. Muito bem. Eu só me lembrei quando estava falando de Cambridge Analytics, eu me lembrei daquele filme do Benedict Cumberbatch, que é o Brexit, que ele tá igual o Paulo Baier na capa, né, cara? Então eu acho muito engraçado aquilo. Ele tá igual o Paulo Baier. André Fran, meu amigo, dá uma dica aí pra galera que tá nos ouvindo. Cara, não sei a pegada de dica de vocês, mas eu vou soltar uma que eu sempre tento no podcast mandar dicas de podcast, então vou fazer o mesmo aqui com vocês. Um que me abriu os olhos assim, para o mundo dos podcasts, ou pelo menos para esse renascimento dos podcasts, foi o Caliphate, do New York Times, aquela série da Rukmini Kalimati, né, uma das jornalistas, talvez uma das maiores especialistas em Estado Islâmico aí do mundo, e é aquele tipo de podcast narrativo, não é tipo os nossos de bate-papo, e eu acho super legal essas duas vertentes, né, o bate-papo informativo e esses mais de tipo radionovela, né, o documentário por áudio, que é esse tipo do Caliphate, que acompanhando a reportagem dela, com ex-membros, com um ex-membro do Estado Islâmico, e não vou falar mais para não dar spoiler, mas são alguns capítulos que essa história se desenvolve. E aí tem também o The Weekly, que o New York Times tem o The Times, né, que é no The Daily, que é a versão podcast, e tem o The Weekly, que é a série de TV no Hulu, que é aquele programa de streaming tipo Netflix, que é foda, né? Tipo Netflix, né? Como é que os caras viraram referência. Mas, enfim, no Hulu tem o The Weekly, e que é como se fosse essa pegada do The Daily, que é mostrando backstage ou making-off de reportagens do New York Times. E um dos episódios do The Weekly é com a Rukmini Kalimati, mostrando o episódio daqueles 2 ciclistas americanos que foram tirar um ano sabático e foram mortos por uma pequena célula do Estado Islâmico no Tajiquistão, que na época era super seguro, assim, no índice de segurança mundial. E aí também mostrando aí, no caso, em estilo visual, né, através do episódio de uma série, os bastidores do making-off dessa reportagem dela. Bem interessante para quem curte jornalismo,
e política internacional e movimentos extremistas e terrorismo, etc e tal. Muito bacana, muito legal mesmo. Não conhecia, eu vou ir atrás. Carapanã, tem uma dica hoje? Tenho. Olha ali. É Qual anime? Não, é um videogame. É só um pouco menos nerd. Eu vou recomendar um jogo tem pra Nintendo Switch e tem pra PC. Chama-se Ape Out. É um jogo que você joga com um gorila que tá escapando de um laboratório e ele é meio tipo um top-down, você vê de cima assim, e ele é todo feito com uma arte bem estilizada, parecendo a arte do Saul Bass, que era um cara, que era um designer famoso assim na década de 50, 60. E a parada mais legal disso é que assim, além do visual ser bem diferente, bacana, assim, a jogabilidade legal é que toda a trilha sonora é um jazz de percussão, e quando você vai, sei lá, matando seus inimigos ou tomando tiro, ou acontecendo certas coisas, vai fazendo improvisações em cima da música, assim. E daí é um negócio, tipo, sei lá, ainda é um jogo que é bacana e ainda é uma coisa meio de cabeção pra caralho, mas é um jogo bom demais, cara. Eu fiquei chocado, assim, o conceito é bacana, o negócio é fenomenal, você joga assim, você quer sentar e você não quer fazer mais nada. Eu gosto desse gênero, achei esse muito, muito bom, assim. O cara, sei lá, teve uma ideia ótima. É isso. Ape Out. Pô, eu gosto desse gênero, gorilas escapando ao som de jazz. Top-down, cara. Top-down shooter, mas gorilas escapando ao som de jazz e matando os captores que estão armados. Pô, Não. Caralho, pô, pode fazer um gênero inteiro só disso, não tem problema não, cara. Donkey Kong Gone Wild. É o Donkey Kong Gone Wild, é isso aí, cara. Muito bom, cara, muito legal, tá aqui anotadinho, vai estar lá no nosso episódio, lá no nosso site. Eu vou repetir aqui em primeiro lugar, gente, quem não viu ainda esse Come and See, eu não sei como é que saiu em português, aliás, se alguém encontrar legendado em português, eu quero, porque eu não tenho, e... outra dica que eu tenho eu não terminei ainda, mas eu comecei por influência da Dani, que é apaixonada por coisas de terror, Gabriel Divan, o seriado francês que tá na Netflix, que é o Marianne, né? E é muito bacana esse seriado, cara, porque ele é de terror, ele envolve uma escritora. E exatamente, né, algumas coisas que ela escreve acabam tendo impacto na vida real, a vida real teve impacto no que ela escreve, mas enfim, né, terror a gente não pode dar spoiler, o que eu digo é muito bem feito, é bem legal, é comparável à Mansão Hill, cara. Bem feito, então, no sentido de qualidade. De qualidade. Né? Pô, tu falou ontem, né, desse negócio, tu vai gostar desse negócio aqui, é sobre uma escritora, a questão de quem tá escrevendo. E aí eu ontem cheguei em casa, fui ver esse negócio da privacidade hackeada, né, fui enfrentar esse desafio. Aí um dos primeiros trailers que apareceu foi esse, aí eu fiquei, rapaz, que é isso? Eu devia estar vendo isso aqui. Que é isso? Não, é que eu fiz uma brincadeira, porque assim, mas eu só posso explicar a brincadeira pra quem já assistiu, porque senão eu vou dar um spoilerzinho, né? Eu vou começar, então, ao final desse programa aqui, chego em casa e começo. Faz uma tapioca, um taça de vinho e começa a assistir Marianne. Exatamente. Eu te conheço. Não, tapioca é só amanhã, né? Só uma vez por dia tapioca, tá bom. Então tá beleza. Gente, nos resta então, primeiro, pedir pro nosso amigo Gustavo Franco, apesar que o vô também chamou a gente de vira-casacas, mas eu vou pedir pro Gustavo Franco, temos um vira-casacas? Temos um vira-casaca. Muito bem. Fran, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo por ter topado, cara, muito foda conversar contigo, velho. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Foi muito legal. Pensei que eu estava ouvindo o podcast e não só participando. Espero que agora, quando eu for ouvir, vou querer dar pitaco. Aí vai ser um pouco mais complicado. Mas obrigado. Estou à disposição. Sempre que quiser, é só chamar. Muito bom. Maravilha, André. Um abração para ti, para todo mundo que produz O Que Mundo é Esse, o Que Podcast é Esse e tudo mais. E já vai coletando material aí para nossa próxima conversa aqui. Deixa comigo, não falta história. Cara, eu queria agradecer também bom,
dizer que eu acho que aqui os convidados às vezes eles têm a impressão de que eles estão ouvindo é porque a gente fala pra caralho quando chama os convidados também. A gente é esse tipo de sem educação, então desculpa qualquer coisa. Um abraço.